3, 2, 1. Então hoje nós temos um cantor na mesa. Cara, inclusive eu fiquei sabendo dessa informação agora e eu fiquei um pouco surpreso. Então, como eu não sei muito disso, eu vou falar do que eu sei. Posso começar falando do que eu sei? Começa daí, porque eu sei de muita coisa também. Cara, na verdade eu conheço essa pessoa não por ele, eu conheço ele pelo pai dele. Porque assim, quem sabe aqui da minha história, sabe que eu comecei no mundo dos casamentos com os meus 17, 18 anos, trabalhando como assistente de fotógrafo lá em Araguari, na minha cidade, com os Vieiras, com o Bruno Vieira e com o Geraldo Vieira. Eu era assistente de iluminação. Então, todas as vezes que eu ia iluminar, ou todas as vezes que tinha alguma coisa, o Bruno sempre trazia o Marcos Araújo como a grande referência, o grande cara. E o Bruno sempre fala, quem sabe fazer iluminar? Você tem que iluminar igual o iluminador do Marcos. Era aquela coisa. Então, o dia que eu descobri, cara, eu tô falando arrupiado, o dia que eu descobri que eu tava trabalhando num casamento com o filho do Marcos Araújo, caraca, aquilo ali pra mim. Então, assim, pra mim, esse nosso convidado tem toda uma história, ele tem toda uma jornada aí, mas eu já comecei amando ele porque ele era o filho do Marcos Araújo, cara. E essa era a minha referência que eu tinha. Boa. Não, já tinha uma grande coisa. E, particularmente, eu sei que ele gosta muito do pai dele, eu sei que essa talvez seja a grande apresentação aqui, que hoje a gente conversa com o filho do Marcos Araújo. Mas é tão interessante porque ele é filho do Marcos Araújo e ele está se tornando um profissional incrível com a sua identidade, claro, com seus princípios do pai, porque não tem como negar, ele realmente é foda, continua até hoje. E ele tá seguindo realmente os seus caminhos. Mas vamos lá, começando um pouco lá atrás. Você sabia que eu já gravei um DVD dele cantando? Não, cara, eu não sabia que ele era cantor. Cara, ele é cantor. Ainda bem que ele descobriu que profissionalmente ele tá ganhando com fotografia. Então, assim, é muito interessante, muito bacana, porque quando eu fui gravar ele cantando, eu falei, cara, que bosta. Nossa. Mas quando eu vejo ele fotografando, cara, de fato, ele fotografa bem pra caramba. A gente, inclusive, tava nos bastidores. Coloca um pedacinho aí, editor, do áudio aqui, ó, que tava gravando um pouco antes, quando ele tava falando sobre eu e sobre você. Tava gravando, ele não sabia. Mas, enfim. Sem mais delongas. Não. Tem delongas? Tem. Hoje a gente tá contaminado por ele, porque ele também é conhecido por falar muito. E conversa pra caramba. E o que acontece, Miqueias? Ele falou da gratidão dele de estar sentado aqui nessa mesa. E aí você fala de arrepio. Eu lembro direitinho quando eu saí do Rio Claro de carona no meio da rodovia, quando eu fui assaltado. Eita. E eu fui parar lá na casa do Fabinho desesperado, porque todos os equipamentos estavam lá, todos roubados, enfim, essa história todo mundo já sabe, ou quase todos. E esse cara estava lá. E aí passou-se 1 ou 2 dias depois, ele falou, irmão, pega uma câmera aqui, fica com ela tempo indeterminado. Isso eu não vou esquecer, porque não foi só uma câmera. Foi a atitude dele. E aí eu olho mais uma vez no seu olho e te agradeço demais. Agora sim, sem mais delongas, vamos lá que aí as lágrimas estão correndo. Opa. Muito obrigado por tudo que você já fez por mim. Porque além de um fotógrafo, a gente até fala... o nome dele. Não, mas daqui a pouco a gente vai falar, tá com nós ainda. Tá. Tá. Além dele ser um ótimo fotógrafo, a gente fala que nós somos concorrentes, mas nós somos muito mais amigos. Muito, muito, muito mais amigos. O Murilo eu sei. Murilo Araújo. Ele sem mais delongas. Pronto. Hoje a gente tá com aqui você. Com o Murilo Araújo, esse cara que é fotógrafo, cantor, esposo da Heloísa, papai da... Agora eu esqueci o nome. Da Maria Clara, enfim, uma grande personalidade, uma pessoa que é conhecida pelo sorriso largo. E os olhos azuis. E os olhos azuis, mas para, a Heloísa vai ficar com ciúme. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Bom, eu queria dizer de coração que eu estou me sentindo muito honrado de estar aqui com vocês dois. Tá? Não precisa colocar o áudio, não precisa colocar o vídeo do pé, não, porque eu vou falar de novo, lógico que eu vou falar. Miqueias é um cara que eu tenho uma admiração assim, enorme, uma pessoa íntegra, muito humana. Primeira vez que eu trabalhei com o Miqueias, para você ter ideia, quando acabou a cerimônia, eu virei para ele e falei assim, Miqueias, você conhece os dois tem quanto tempo? Você é amigo deles? Porque, gente, você sabia tudo da vida pessoal deles, você falou, não, eu conheci eles agora, a gente conversou pelo WhatsApp, a gente teve uma reunião, mas eu sou só um celebrante. Eu falei, que isso, cara, eu tô encantado com o seu amor, com o seu carinho, com a sua dedicação, e eu fiquei muito honrado, tá? E hoje eu sou muito feliz de ser seu amigo pessoal, tá? De ter você na minha vida, você é um cara assim, excepcional, todo mundo sabe disso. E o Gustavo, eu fiquei até lisonjeado de você contar essa história, porque é algo assim, é algo muito pessoal da sua história, e eu não gosto de contar isso para as pessoas, porque é algo muito, muito pessoal mesmo.
isso que aconteceu. E você pode ter certeza que isso que eu fiz por você foi com muito amor e carinho de verdade, porque é o momento que você estava precisando. Era um momento muito delicado. Eu lembro, estava eu e o Fabinho lá na casa dele, a gente estava tomando uma cerveja e tal, o Gustavo chega todo sujo. Ele chega todo, a calça toda suja, descalço. Ô irmão, acabei de ser assaltado. E eles achou que tava brincando. A gente achou que tava brincando. É porque a gente brinca muito, né? O Gustavo até então, ele era um colega meu, conhecido, a gente já tinha trocado ideia. Aí eu vi que realmente era muito sério. E eu, no meu equipamento, só tinha duas câmeras. O que eu fiz? Eu peguei uma câmera, entreguei na mão do Gustavo, liguei pro meu pai e falei, pai, eu preciso de uma câmera sua emprestada. O que aconteceu? Um amigo meu foi roubar, eu emprestei uma câmera para ele e eu falei para ele que ele pode ficar o tempo que ele precisar, até ele se reconstruir, até ele conseguir as coisas dele. E eu não vou emprestar uma sua, vou emprestar uma minha. Eu vou usar a sua. Aí ele, não, tudo bem. Meu pai tinha muitas equipes, ele tinha muito equipamento sobrando. E assim, eu nunca imaginei que você ia contar isso para alguém, que você ia expor, porque foi um momento muito íntimo da sua vida. E o Gustavo é um cara que, de coração, eu sou muito honrado de ter você hoje como meu amigo. De verdade, a gente é amigo pessoal. E assim, eu sou muito orgulhoso do profissional que você se tornou. De verdade. Porque o Gustavo, ele não teve escola. O Gustavo aprendeu na marra. O Gustavo era fotógrafo de balada. E o Gustavo foi obrigado a famoso Zebilime, que é. Nossa, o site. O povo nem deve conhecer isso mais. Não, hoje não. Isso é verdade. E eu tenho uma admiração por ele, pelo profissional que ele se tornou, que ele não tem noção disso. Tá? Eu sou muito honrado de ter você ao meu lado, de verdade, tá? E muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, tá? Então, sem mais firula, sem mais babação de ovo aqui. Moço, né? Deixando de lado as muitas coisas e as muitas camadas que você ocupa aí como cantor, enfim, as noivas agora vão pedir pra você cantar na pista de dança. É sertanejo, não é? É sertanejo, não é? É. Agora você falando me recordou alguns stories aqui que eu já vi assim por alto, assim. Como é que foi que você entrou nesse mundo do casamento? Vamos lá então, vamos por partes. Deixa eu falar primeiro da música que o Gustavo falou. Na verdade, eu nunca quis ser fotógrafo de casamentos. A fotografia caiu de berço. E eu sempre tive muito medo de ser associado ao Araújo do meu pai. Porque, querendo ou não, é uma responsabilidade muito grande ser filho do homem, né? Que eu acho que ele deve estar no top 3 de qualquer pessoa que entenda de fotografia dentro de Uberlândia hoje. Que ele tem uma vasta história e, primeiro, que é uma honra ser filho dele e poder ter sido lapidado por ele, tá? Mas, assim, eu sempre tive a ilusão de que eu ia ganhar dinheiro com música. Ilusão boba que a gente tinha lá atrás, mas tudo bem, eu tive duas duplas sertanejas, a gente chegou até a gravar um DVD, o Gustavo, foi um dos cinegrafistas na época. Isso foi quando, essa gravação de DVD? Só pra ter uma ideia de tempo. Gustavo, eu acho que foi em 2018. 2018 ou 2017. 17 ou 18. É. Que foi quando a gente chegou a investir, a gente gravou tudo mais. Com vocês. Cenas aí, ó, do DVD. Vai jogar em cenas? Vai entrar, okay. Ceninhas aí. Igor e Murilo. Exatamente isso. E assim, só que eu sempre usei fotografia. As pessoas me associavam mais a cantor do que a fotografia. Então eu ganhava dinheiro com fotografia e investia na música. Até que um dia eu falei, eu estou fazendo tudo errado. A fotografia que está me dando dinheiro e a fotografia que eu sou bom de verdade, que eu tenho um espaço de crescimento. Então eu comecei a dedicar mais para a parte de fotografia mesmo. E eu comecei na parte de infantil. Então, vamos começar lá atrás. Com 12 anos, eu fiz meu primeiro casamento com meu pai. O meu pai ele é separado da minha mãe. Então foi uma forma que ele encontrou de me aproximar dele. Então todos os finais de semana a gente estava juntos. E eu ia carregar bolsa, carregar flash e tudo mais com ele. Tem uma passagem muito interessante, que a gente estava em Brasília fotografando um casamento muito grande, Recanto das Águas, depois vocês pesquisam aí para vocês verem. É um lugar muito grande, era um casamento sim. Meu pai, querendo ou não, ele tinha os melhores casamentos de Brasília na mão, ele trabalhou muito, ele chegou a ter 4 equipes. Até para quem é da nossa audiência, o mercado de casamento ele funciona muito em ciclos, né? E hoje o Marcos está vivendo uma fase mais tranquila, no rancho dele, enfim, não tá nessa correria que a gente está vivendo ele agora. Virou fazendeiro, enfim, ganhou muito dinheiro com fotografia, gente. Mas assim, me desculpa, Marcos, expor isso, mas eu tô falando de modo geral dos grandes fotógrafos do Brasil dessa era, né? Esses grandes fotógrafos do Brasil nessa era, porque o Marcos está nesse time, ganhou muito dinheiro com fotografia porque era realmente uma coisa artística. O cara fotografava no filme. Então, assim, talvez hoje a nossa audiência não saiba quem é Marcos Araújo, mas tipo assim... Só para o pessoal entender que é esse. Só para o pessoal entender. O meu pai já fotografou a neta do vice-presidente do Brasil, na época.
do Zé Alencar. Só para você entender assim, onde ele estava inserido no mercado em Brasília. Ele estava no meio da cabeça dos melhores mesmo. E o mercado de casamento em Brasília é um mercado bem pungente, né? Bem competitivo. Então, assim, eu sempre tive esse peso nas costas. Meu Deus, eu sou filho do Marcos Araújo. Como que vai ser a minha vida e tudo mais? E eu nunca fiz questão de ser reconhecido para as pessoas por ser filho do Marcos. Eu sempre quis trilhar o meu caminho separado do dele. Então, eu fiz a parte de infantil por muito tempo, aqui em Uberlândia. Deixa eu concluir. Voltar lá dos dois. Deixa eu voltar, perdão. Eu estava fotografando o casamento com ele em Brasília, eu era somente o ajudante dele. E o Fernando, que era o fotógrafo dele, ele teve uma dor de barriga muito pesada nesse dia. E ele não conseguiu ir no casamento. Então, no casamento estava eu, meu pai e um outro ajudante. No dia, para poder fazer um casamento muito grande. É um casamento tipo 400 pessoas, muito grande. E eu assumi e eu fotografei junto com ele esse dia. Filme? Não, digital já. Já era digital. Já era na era digital já. Começamos, né? Aí meu pai chegou em Uberlândia, descarregou as fotos, chamou a minha tia, que é fotógrafa também, mostrou pra ela. Que eles dessem uma olhada nas fotos desse fotógrafo. Ela, mano, ficou muito boa. Quem que é que fez? Foi o Nanto? Não, foi o Murilo. Aí ela ficou assim, mas como assim? Então assim, já é de berço, já desde muito novo eu já fotografava com ele. E assim, é muito engraçado porque as pessoas não sabem que o primeiro casamento que eu fiz tem 5 anos. Pessoal, pra mim mesmo. Mas querendo ou não, eu já estava nesse ramo de casamento há muito tempo, eu já fotografei com o meu pai. Então, a minha história com os casamentos, ela já vem lá de trás, eu já tenho uma bagagem maior, mas que eu decidi mesmo começar com 5 anos. E é tão interessante porque, assim, quando ele fala que tem 5 anos na área de casamento, mas eu lembro que você chegou a ser referência na parte infantil aqui em Uberlândia. E essa experiência que você traz do infantil, querendo ou não, traz bagagem para você lidar com eventos de casamento. E também a bagagem do seu pai. Não tem como a pessoa não vincular isso, né? Não, eu mesmo gosto muito de falar que eu comecei com 17, 18 anos, porque querendo ou não, independente da posição que você ocupou dentro dessa roda que é o casamento, isso te traz experiência. As pessoas falam assim, mas onde você aprendeu a celebrar? Muito da minha escola foi nas milhares de cerimônias que eu já assistia, coisas que eu não gostava, coisas que eu amava. Então, assim, quando me perguntam o que você já vivenciou, eu falo assim, é mais fácil eu pensar em alguma coisa que talvez eu não tenha vivenciado, porque de tudo eu já vi no mundo do casamento. Isso conta como experiência. Concordo. Mas vamos lá, Murilo, vamos direto ao ponto. Qual é o primeiro... A gente sempre, né, geralmente faz essa pergunta aqui no podcast, que é... Qual o primeiro passo, assim, quando a noiva está pensando em contratar o Murilo ou está pensando em contratar um fotógrafo de casamento? O que você acredita que seja saudável para que essa noiva te procure? Uma mensagem no WhatsApp, faz ali um atendimento presencial ou não, pelo WhatsApp já se resolve tudo, uma call. O que você acredita que seja saudável mesmo pós-pandemia? Então, a noiva geralmente... a nossa rede social hoje é muito forte. Eu sempre fui muito desleixado com rede social, mas minha esposa me ajuda bastante. Então, querendo ou não, hoje a gente já consegue postar com mais frequência, estar mostrando o trabalho e tudo mais. E o boca a boca ele é muito importante. Então, quando você faz um trabalho bem feito, com amor, com dedicação para uma noiva, você acaba que as outras noivas elas vêm através disso. E querendo ou não, quando a noiva entra em contato com a gente, ela pode entrar pelo WhatsApp, ela pode entrar pelo Instagram, ela já tem uma bagagem, ela já viu o nosso trabalho em algum lugar, ou ela já ouviu falar bem da gente de alguma maneira, fotografia alguma convidada, alguma amiga dela, ou foi indicação de algum cerimonial ou de algum fornecedor que a gente estava trabalhando juntos. Então, quando ela me manda uma mensagem, ela já viu alguma coisa. Então, a gente troca 2 minutinhos de prosa ali, eu pergunto algumas informações para quebrar o gelo, eu pergunto onde que vai ser, para quantas pessoas, o que ela já fechou de fornecedor, para eu poder entender, fazer a dimensão do evento dela, para saber se ela já... Para saber se é um casamento intimista, se é um casamento maior, se eu preciso melhorar a minha equipe com mais um fotógrafo, em vez de levar 2, a gente leva 3 fotógrafos, porque pode ser um casamento um pouco maior. Então eu tenho que entender como que vai ser o evento dela. Depois eu sempre pergunto para ela, você já quer que eu te mande um orçamento por agora, ou a gente pode marcar um atendimento presencial? Porque eu acho que o presencial, ele quebra esse gelo, a gente pode conversar melhor, eu entender melhor a necessidade dela e ver o que ela está buscando. Então, assim, eu sempre gosto de fazer o atendimento presencial, mas eu também não sou orgulhoso, não. Caso ela queira um orçamento, ela esteja com pressa e tudo mais, eu já mando o orçamento padrão para ela analisa e ela me dá um retorno. Caso ela queira um atendimento presencial, eu estou sempre à disposição. E você disse uma coisa muito interessante, Murilo, que é
essa anamnese que a gente faz do evento, né? Tem alguns casais que acreditam que quando a gente faz essas perguntas, a gente está especulando, querendo saber para fazer preço, que não sei o que lá. Mas não é, a gente precisa fazer essa anamnese para a gente entender o contexto e se os casais tomassem consciência de que nessa troca eles podem receber muito da gente e também a gente pode entregar para eles aquilo que é adequado àquilo que eles estão propondo, né? Seria muito diferente, porque a gente não pergunta para ser invasivo, a gente pergunta para entender. E às vezes a pessoa chega e fala assim, meu casamento vai ser simplesinho. Não, mas o que é o simples para você? Eu tenho certeza que você já fez casamento simplesinho que gastou, sei lá, 300 mil e já fez casamento gigantesco que gastou 100 mil. Tô colocando números aleatórios aqui. Mas a gente precisa trazer isso para números exatos e objetivos, porque é uma forma que a gente tem de ajudar a pessoa, né? E ó, desculpa, Murilo, vai até complementar o que o Miquel acabou de falar. Quando se fala de casamento simplesinho, me vem uma lembrança de um casamento que a gente estava junto, que foi um casamento de fato simples, mas que demandou muita experiência nossa pra gente fazer a parte de iluminação acontecer e tudo mais. Então, assim, por que às aconteceu? vezes o simples é muito mais complexo. Sim. Porque você tem que rebolar por trás de muitas outras coisas. Você lembra desse casamento? Eu lembro. A gente chegou no casamento. Primeiro, o casamento é para começar de dia, começou de noite. Já começa por aí. Segundo, que não tinha nada de iluminação. Nada mesmo. Nada. Zero. Não, mentira. Não, tinha aquele o verde, né? Tinha algumas luzes embaixo no corredor, iluminando, que estava estourando a saia das noivas e tudo mais, embaixo da cerimônia. Que totalmente errado, teria que vir de cima, né? Você não pode colocar luzes de baixo que vão iluminar somente o pé das pessoas. E foi um casamento todo de noite. Eu e o Gustavo, a gente saiu iluminando o casamento inteiro. Só que eu sou muito precavido. Eu sempre deixo... Ele é o rei das luzes. O pessoal eu sou o rei da iluminação. Eu sempre deixo 2 luzes no carro e eu levo mais 4 comigo. Então eu tenho 6. Eu faço o casamento de dia, se precisar. Por quê? Gente, fotografia. Desenhando com a luz. O próprio nome já diz. Então, sem luz você não tem nada. Então, eu sempre brinco com as noivas, né? O verde durante o dia é verde, o verde de noite é preto. Sim. Então, por isso que eu sempre falo, quando a noiva quer fazer o casamento de dia, ela tem que terminar o casamento. Ter é uma palavra muito forte, né? Não, mas tem mesmo. Ela deveria, eu sugeriria que ela terminasse. Não, mas nesse ponto, deixa eu te dizer, tem, a gente usa o tem e a gente precisa dizer isso, e principalmente aqui no mercado de Uberlândia, a gente sabe que muita gente nos ouve. Eu, por exemplo, já trabalhei em alguns mercados fora. Tem um decorador em Tumbiara, por exemplo, que eu acho fantástico. A cerimônia, sendo de dia ou de noite, ele coloca iluminação cenográfica em tudo. De dia ou de noite. Aqui em Uberlândia, o que acontece? Não se usa iluminação cenográfica, coloca um varal de luzinha e o povo acha que aquilo ali Gente, câmera é uma coisa, nosso olho é outra. E olha só, nós estamos falando referência de uma cidade de 100 mil habitantes para uma de 1 milhão. Isso. Aí eles colocam aquele varalzinho de luz à noite e eu falo, é lindo casar de noite. Eu acho que a cerimônia noturna, ela tem a sua beleza. Só que não adianta. Se você quer casar à noite, você tem que investir numa iluminação cenográfica aprovada pelo seu fotógrafo e pelo seu videomaker. Varalzinho de luz, gente, não ilumina. É por isso que eu levo luz, o pessoal até brinca comigo, né? Nossa, pra que você tá levando esse tanto de luz? Gente, eu sei que vai ficar melhor. É muito melhor eu vir iluminar com LED, pra eu ajudar o cinegrafista, pra já tá tudo prontinho pra pessoa filmar, do que eu ir lá e começar a usar flash, e aí o cinegrafista liga um LED em cima da câmera muito forte, que eu sei que talvez pode, se chegar muito perto, vai atrapalhar a noiva, não vai ficar tão boa a cena dele. Então a gente já deixa a iluminação pronta para todo mundo. O cinegrafista que trabalha comigo, ele não precisa levar uma luz. Só que essa luz que você deixa, e eu preciso dizer que isso é uma coisa que eu sou chato, tá? É uma luz de fotógrafo, não é uma luz cênica. Né? Então, assim, você vai ter seu casamento com aquelas sombrinhas de fotógrafo, aquela coisa toda, sendo que se você tivesse feito iluminação cênica, né, isso estaria tudo embutido, tudo escondido, tudo bonitinho. Eu lembro de um casamento, vou contar essa fofoca aqui, porque eles postaram no Stories. Foi um casamento muito grande, feito em Tuitaba, na Igreja Matriz de São José, e era um casamentão, gente, era um casamentão, porque quem vestiu a noiva era minha amiga e eu fui dirigindo para ela e fui lá ver. E eu lembro que o Antônio Riza e o Rapa Sound fizeram uma iluminação extra na igreja. Um dia antes, eles foram, caminharam
centímetro por centímetro do corredor e tiraram todas as sombras do corredor da matriz da igreja de São José em Ituiutaba. Que espetáculo. Entendeu? Então, aquela igreja é linda. Não, ela já era linda. E aí eles acharam pontos de sombra no corredor e tiraram todos os pontos de sombra com... Isso é um espetáculo. Isso faz muita Fica diferença. perfeito. Faz tanta diferença porque aí acaba que a gente não precisa da luz artificial, né, Murilo? Porque a gente vai ter realmente a luz ambiente, aonde muitas noivas chegam até mim, por exemplo, e perguntam, falam, nossa, eu quero aquela fotografia com aquela iluminação. Eu falei, então contrate aquela iluminação. Que tem aquela profundidade, né? Exatamente, que você vê todo porque é diferente, fundo. todo casamento é único, né, Murilo? É verdade. Não, e querendo ou não, você falou da simplicidade do casamento naquela hora, por mais que seja simples, eu falo isso para todas as noivas. Ela me manda mensagem, vai ser um casamento simples. Olha, vai ser simples, mas não tira a grandeza do seu evento. Sim. É um casamento, é o momento mais importante da sua vida. Não é porque é simples que a gente não tem que fazer bem feito. Não é porque é simples que eu não vou me dedicar e vou fazer o meu melhor para você. Sim. Então, a gente tem que entender que a gente lida com o sonho das pessoas o tempo todo. Aquilo ali, eu falo isso para todas as noivas que chegam lá para poder atender. Eu falo que existem 3 momentos que são os 3 momentos mais importantes da vida da pessoa. Eu falo que quando ela entra e sai da faculdade, eu considero comum porque é o fechamento de um ciclo. Então, quando você entra, você está feliz, quando você sai, você está mais feliz ainda. Acabou. Então, é a formatura. O casamento em si, que é um momento muito importante, e quando ela tem o primeiro filho, não o primeiro, né? Todos os filhos, mas eu falo primeiro porque é um momento muito inédito, muito inédito, né? Para quem tem só um, é o primeiro, senão todos o nascimento dos filhos. Então, são os momentos mais importantes da vida dela. Então, querendo ou não é algo simples. Pode ser algo simples em tamanho, pode ser algo simples em decoração, mas não é algo simples no momento. A gente precisa dedicar da mesma maneira. Sim. Então, a gente tem que fazer super bem feito, com muito amor, com muito carinho. Até principalmente casamento civil. A vida inteira, quando eu fazia casamento civil no cartório, que era lá embaixo, Na Vasconcelos Costa, eu sempre fazia, quando acabava a cerimônia civil, eu pegava o casal e eu fazia fotos deles na praça, fazia alguma coisa para registrar o momento e fazer foto com os convidados. Hoje em dia isso é normal, porque a gente tem quadro de sabiá, é muito bonito, o pessoal já faz isso. Mas uma vez eu me deparei com um fotógrafo, ele virou para mim e falou assim, não, mas é só um civil. Por que você está fazendo foto externa? Eu falei, não é só um civil, é o casamento dela. Sim. Eu tenho que dar o meu melhor para ela, independente. No ensaio eu tenho que dar o meu melhor. A gente tem que sorrir, a gente tem que fazer com muito amor, com muito carinho. E o civil a gente tem que fazer bem feito do mesmo jeito. Então, eu nunca tive preguiça disso. Eu ia lá para a praça, fazia foto individual, fazia uma mini sessão do casal ali, para eles terem algumas fotos individuais, fotos do casal, fotos com os familiares. Eu sempre achei isso muito importante. E falando de ensaio, eu acho muito legal, que eu sempre falo para as minhas noivas. Quando você é do bem, quando você não está muito pilhada, quando você deixa fluir e você curte o seu momento, você fica imersa no seu casamento, tudo tende a dar certo. É o good vibes. Tudo. É o famoso good vibes. Relaxa, é o divoísmo. A pessoa tem que ser tranquila. Gente, não estou falando que você não tem que ficar ansiosa para o seu casamento. Lógico que você vai ficar um dos momentos mais importantes da sua vida. Isso é óbvio, todo mundo fica ansioso. O dia que eu não tiver o friozinho na barriga antes de entrar para uma cerimônia de casamento, antes de um casamento, eu paro de mexer com isso. Sim. Esse frio na barriga é a melhor coisa do mundo. É o sinal que a gente está preocupado em fazer o nosso melhor, em dedicar e tudo mais. Mas quando a noiva é tranquila, tudo dá certo. Deixa eu te contar uma passagem que aconteceu comigo. Antes de você contar essa passagem, pra gente deixar em suspense, eu só quero complementar uma coisa que a gente prometeu que a gente não ia falar muito, mas a gente tá falando mais que todo mundo, né? É uma coisa que eu quero colocar aqui, que é muito pessoal minha, mas eu sei que algumas pessoas compartilham. Eu sei que as noivas não fazem isso por maldade, nem os noivos quando nos abordam, mas eu devo confessar, quando a pessoa chega até mim, menosprezando o próprio evento, digamos assim, né, diminuindo o próprio evento, gente, eu vou ser sincero, eu perco toda a minha empolgação, porque se a própria pessoa está dizendo, vai ser algo pequenininho, vai ser algo simplesinho, né? Eu falo isso com os meus casais, não, você pode transformar isso em números, né? Olha, vai ser uma coisa que eu vou investir até tanto, vai ser uma coisa para 20 pessoas, mas é o que você disse, eu reforço aqui, é o grande momento da vida da pessoa, independente se vai ser feito só o casal, se vai ser feito com 500 pessoas, 1.000, 100, não interessa, é o grande momento da sua vida. Então, se a própria pessoa já chega menosprezando o próprio evento dela, que é o melhor que ela pode oferecer, sabe? Isso dá na gente
pelo menos em mim, vou falar de mim, sabe? Você fala assim, poxa, né, essa pessoa não tá indo com aquela empolgação toda, como é que eu vou chegar com essa empolgação toda? A gente não sabe se ela tá falando que o evento dela é simples pra gente cobrar mais barato, ou se ela tá falando que é mais simples porque ela tá desmerecendo, ou porque ela não quer investir tanto, a gente fica meio confuso, né? Por mais que é simples, o momento é único, a gente tem que registrar da melhor maneira possível. Cara, um dos casamentos mais marcantes que eu fiz na minha vida, né, vou dizer isso, foi um que eu fiz com seu pai, né, que o casal falou que era super simples, olhando o contexto, eu sei o que eles investiram, e foi uma coisa, cara, que quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, como é que eu vou conduzir isso daqui? Porque foi um rolê que o casal me esperou, então o casal fez tudo antes, tirou todas as fotos antes, com a família, o almoço já tinha começado, eles jogaram a cerimônia para mais tarde, para eu poder chegar. Então, quando eu cheguei, todo mundo já tinha socializado. Eu lembro que quando a gente foi começar, era o Marcos Vinícius cerimonial. Desculpa. Você acha certo, tipo, conduzir tudo isso, falar que o casal é simples, é uma pergunta, tá fora do ar, tá? Se o casal é simples, aí você narrou a história do casamento dele inteiro. Você acha que tem algum problema ou não? Não. É porque aquela hora você falou que você não lembra de ter falado Murilo, e por isso que agora eu tô falando com você só pra cair em consciência. Mas isso não tem. Não tem. Porque você falou que ele é simples, não falou no início, né? Falou. Falei. Tipo assim, é não, simples. ele mudou, o simples era o outro. Ele tava falando de um casamento que marcou então muito desculpa. ele. Desculpa. Que foi o casamento que ele... Que eu fiz com seu pai. Desculpa. Tá, onde que a gente vai voltar? Vou cortar pra ele. Vai. Agora eu não sei onde eu tava. Peraí. Que o Marcos cerimonial é o Marcos Aí, Vinícius. Davi, depois você edita aí, eu junto pra fazer sentido. Cerimonial é o Marcos Vinícius. E o cerimonial era o Marcos Vinícius, e quando a gente foi começar a cerimônia, o que aconteceu? Os noivos saíram da varanda, foram pra debaixo de uma árvore, mas estava todo mundo vendo o casal ali, e eu falei, meu Deus, isso, né? Cara, quando o musical começou a tocar, eu arrepio só de lembrar. Foi uma emoção tão grande, porque independente da situação que estava sendo na varanda da fazenda, as pessoas estavam levando aquele momento à máxima potência. Foi muito engraçado ver o noivo e a noiva, eles estavam de lado, aí o noivo começou a andar chorando. A hora que ele viu a noiva entrando, ele entrou do lado dela, assim. Ele estava do lado dela quando ele começou a caminhar. Quando ele olhou para ela entrando na música dela, eu arrepio só. Ele chorava tanto, ela chorava tanto. E eu falei, caramba, é isso, cara. Eu fui com tudo. Eu fui com tudo para aquela cerimônia. Por quê? Era simplesinho no contexto daquele casal, mas eles estavam entregando o máximo da emoção deles, cara. Eu já via as duas facetas suas em casamento. Eu já fiz um casamento com você, que eu cheguei no final e falei assim, o que foi isso, Miquel? Hoje você estava inspirado. E eu já fiz um casamento com você que você, de todo jeito que você ia para poder animar, para poder entrar no clima, o casal não entrava no clima. Eu nunca esqueci de um dia que você virou e falou isso para mim. Eu uso isso até hoje, você não sabe disso, mas eu uso isso até hoje nos meus atendimentos, que eu falo para os casais, se entreguem. Só preciso que você se entregue no seu casamento. Sorria quando tiver vontade de sorrir, chore quando tiver vontade de chorar. Eu fiz um casamento com você há pouco tempo atrás, que acabou a cerimônia, eu te falei, Miquel, o que foi isso? Eu nunca tive tão inspirado na minha vida. Aí você falou assim, não, porque você não sabe dos bastidores, esse casal ele é muito especial, tem toda uma química, você sabe, você sabe qual casamento. E o especial, gente, é porque o casal gostava da própria história, o casal gostava da própria cerimônia, então eu só precisava... Eu não preciso tocar mais detalhes, que você já lembra de qual casamento eu tô te falando. E eu já fiz um casamento, eu não era fotógrafo, eu estava com outro fotógrafo, e eu lembro que a gente conversou no final da cerimônia, que você estava totalmente frustrado, porque o casal não entrou no clima. A gente via no meio do casamento ali que não entrava, não engatava. E o Miquel estava desesperado, ele ia fazer uma brincadeira e tudo mais, o casal sério. Tadinho, o Miquel, ele foi... Sabe uma flor plantando no chão? E o Miquel, e ele ficou tadinho, ele estava tão dedicado, ele estava tão empenhado, você via que ele estava tentando de todas as maneiras fazer com que o casal entrasse no clima, e parece que o casal não entrou no clima do casamento. Você também sabe qual casamento que eu estou falando. Mas então, assim, eu sempre falo para as noivas, um recadinho para as noivas aqui, eu vou olhar até direto para a câmera. Se entreguem. Se der vontade de rir, ria. Se der vontade de chorar, chora. Se der vontade, gente, se entrega. Você está casando com o amor da sua vida, tá? Você está com todas as pessoas mais especiais da sua vida com você. Se entregue. Eu sempre brinco que na cerimônia, eu dou um recadinho para a noiva. Quando você estiver lá na cerimônia, dá uma apertadinha na mão do seu esposo aqui, ó.
Porque quem vai olhar pra você, vocês dão um sorrisinho, faz isso umas 2 vezes na cerimônia. O resto deixa com a gente. Sempre vai ter alguém por perto para poder registrar um sorriso e tudo mais. Murilo, você ia contando uma história que eu te interrompi. E agora a gente segurou a audiência até agora para contar essa história. Ele vai contar a história. Você tá lembrando da história? Tô. Você ia contar. Então pode contar. Então conta. O que foi? Passou o tempo? Não, é porque a gente tava olhando assim, olhando pra câmera, seus olhos destacando. Eu falei, pra que você veio de lente, rapaz? Mas conta a história aí. A história que você ia contar. Não, é porque é o seguinte, a gente tava falando de good vibes. Quando a noiva é do bem, tudo dá certo. Tem uma noiva que eu vou fazer o casamento dela, é até uma história muito... Posso até falar o nome dela, a Marcela, ela sabe quem é. É um casamento muito especial que eu vou fazer agora em novembro. Inclusive, ela tinha fechado com outro profissional que não é de Uberlândia. E ela viu fotografando o casamento de uma amiga dela. E foi um casamento que, poxa, eu fico emocionado de lembrar. Foi um casamento assim que a noiva, ela se dedicou tanto, ela se doou tanto pelo casamento dela. Ela tinha um sonho, todas as noivas têm um sonho, mas parece que ela era muito intensa. Chegou na reta final, eles tiveram que, resumindo, eles tiveram algumas intercorrências e eles mesmos fizeram a decoração do casamento deles. Eles saíram juntando de todo lado, eles alugaram a mesa, eles passaram o final de semana inteiro fazendo as coisas para acontecer o casamento sábado. No sábado choveu. E isso não abalou ela. O sonho dela era casar de dia. Ela entrou, na hora que o noivo entrou, estava chuviscando. A noiva entrou chovendo, o casamento aconteceu chovendo, eles continuaram na chuva. Eu coloquei uma sombrinha, porque a gente tem, eu uso algumas sombrinhas de iluminação. Coloquei uma sombrinha em cima de mim e fui fotografar. Normal, como se nada estivesse acontecendo. E aí, depois que entrou as alianças, trocou os votos, aí a gente entrou para dentro da festa, terminou a cerimônia, a gente fez uma roda com todos os padrinhos em volta, e a gente terminou. E foi muito bonito. Então, assim, foi um casamento que me marcou muito, tem história. É uma noiva muito especial, todas são, mas tem alguns casais que tem umas histórias que marcam a gente. E essa cliente viu eu trabalhando nesse casamento, virou pro marido, pro noivo dela, e falou assim: amor, eu quero que seja o Murilo, nosso fotógrafo. Aí ela acabou rompendo com esse profissional, eu ainda tinha data disponível, e eu vou fazer o casamento deles agora em novembro. E a gente foi fazer o ensaio deles, e ela queria muito fazer no Horizonte Perdido. E ela achava. Queria muito. Só que ela achou que ela era 40 minutos de Uberlândia. Não é. Não é mesmo. E outra coisa, até o Horizonte é 3h15. Sim. É muito longe, porque depois que chegar a Araxá ainda vai mais meia hora pra frente. Pega estrada de terra, não é tão simples. E então tá é simples, né? 3h15 para ir, 3h15 para voltar. Quando a gente chegou no Horizonte Perdido, a gente desceu. O tempo estava todo nublado. Estava muito nublado. E uma ventania. E que é isso? Eu fiz 20 minutos de foto deles. A gente entrou dentro do carro, começou a chover. Foi 20 minutos de fotos. E aí foi super rápido. Ela jogou com a roupa que ela idealizou, ele colocou a roupa que ele idealizou, a gente fez as fotos. Eu mostrava as fotos para ela dava cada gargalhada. Falei, era isso que eu queria. Meu Deus do céu, ficou maravilhoso. Eu estou muito feliz. E assim, hora nenhuma eu esbocei, porque eu estava muito nervoso, porque o tempo estava fechando e eu falei, eu vou ter muito pouco tempo. Só que vocês me conhecem. Se eu tiver 10 minutos é o suficiente para fazer qualquer coisa. Só que se eu tiver meia hora, 1 hora, é o ideal, a gente vai devagarzinho e tudo mais. Quando a gente está voltando, começou a chover, quando a gente está voltando no meio da estrada, a chuva cessou um pouco, a gente desceu, continuou o ensaio deles. Tem os eucaliptos, acho que é pinheiro, não sei se é pinheiro, se é eucalipto, no Horizonte Perdido, Horizonte Perdido, aí a gente fez mais umas fotos deles, chegamos em Uberlândia de noite. Ela é bloqueadora, Marcela. Quando a gente chegou em Uberlândia, já era quase 10 horas da noite. A gente passou em frente àquele parquinho que tem ali na João Naves, do lado do Supermax. Aí eu falei, não, do Bahamas. Do Bahamas, isso mesmo. Perto da minha casa. Senão você sabe. Aí eu virei pra ela e falei assim, vamos continuar as fotos de vocês aqui no parquinho? Aí ela, vamos! Beleza, então vamos, né? Eu falei brincando, mas vamos fazer. Ela desceu do carro, ela já tinha trocado de roupa, ela já estava com outra roupa, não sei nem que horas que essa menina trocou de roupa. Porque a gente estava dentro do carro, ele trocou de roupa, o Juliano, ela terminou de organizar a maquiagem, porque ela era maquiadora, ela tinha os blocos, ela deu um retoquezinho, a gente terminou o ensaio deles dentro do parque. Isso é uma variação das fotos que a gente fez. Então eu falo assim, e ela ficou extremamente satisfeita. Eu já sugeri para ela 2, 3 vezes para a gente complementar o ensaio deles, para a gente fazer lá no rancho da minha família, que é onde a gente geralmente faz os ensaios. Ela falou que não precisa, que ela já ficou satisfeita com o ensaio dela. E eu falei, não, mas não tem sol, você queria tanto sol. Murilo, eu estou extremamente satisfeita. E assim, é uma noiva que dispensa comentários. É uma noiva grata com tudo. Tudo que faz para ela tá bom, não coloca dificuldade em nada. Então assim, eu falo, toda pessoa
é assim, tudo dá certo, a gente tem gosto de trabalhar, a gente trabalha com sorriso. Para você ter ideia, ela me deu uma caixa igual ela deu para os padrinhos, me convidando para ser o fotógrafo do casamento dela, falando que estava muito feliz de eu estar nesse momento. Me deu uma caixa, tem uma cachaça ali dentro, com coisinhas de ouro. Essa eu te conheço. Dos mais. Entendeu o que? Vou te chamar para tomar essa. Pra você ter ideia, tanto que a gente ficou amigo, eu convidei eles para o meu aniversário, para você ter ideia. Que é algo íntimo, só para os amigos, que é algo que a gente faz para as pessoas mais especiais. Eu convidei com o maior amor e carinho, de certeza que eles vão. Meu sonho é receber esse convite. Mas vamos lá. O que acontece? Os dois receberam. O que acontece? Ô Murilo, você falou uma coisa muito interessante e é uma história que aconteceu em uma pequena parte do seu dia com o pré-wed. Geralmente os pré-wed, igual você sabe, né? São mais longos e tudo mais. E voltando a conectar ao pré-wedding, hoje, como que você enxerga o pré-wedding para quem quer fazer? Ou para quem não quer? Porque assim, tem algumas noivas que chegam, alguns noivos principalmente, chegam e falam assim, não, mas eu não quero. Ah, essas fotos são bregas. Ah, essas fotos eu não quero. Mas eles esquecem que por trás de uma sessão de fotos, eles estão se conectando um com o outro. E mais do que isso, se conectando ainda mais com o fotógrafo. Exatamente. O que você tem para trazer de contexto aí para essas pessoas que estão prestes a se casar? Você acabou de tocar no ponto principal. Meu pai sempre fala isso. O pré-wed, ele é mais pra gente poder interagir com o casal e pra gente saber até onde a gente pode ir com o casal no dia do casamento. Porque querendo ou não, a gente não conhece. A gente mal e mal conversou. Mal e mal é melhor, né? Mal a gente conversou um pouco. No atendimento, a gente teve ali 1h30 de conversas um com o outro e a gente não conhece o casal. Então a gente vai conhecer eles no dia do ensaio. E é muito bom porque a gente tem esse primeiro contato, a gente conversa, eu vejo como que é a interação dos noivos e eu sei qual liberdade eu tenho com eles até no dia do casamento. Eu sei se eu posso brincar muito, se eu tenho que ser mais elétrico, se eu tenho que ser mais contido. É engraçado. Que é difícil. Murilo contido. Não, gente, não existe Murilo contido na face da terra. Não existe, sabe por quê? Existe várias facetas do Murilo. O que acontece? Eu sou muito elétrico, todo mundo sabe disso, e eu acho que o casal que me contrata, ele está contratando por causa disso. Porque ele sabe o jeito que eu sou. Eu me entrego muito, Miquel. Você sabe disso, sabe? Você já cansou de trabalhar comigo, você também. Eu me entrego muito, e eu não sou orgulhoso, tá? O Miquel, uma vez, ele foi dar palpite numa foto minha e eu recebi de braços abertos. E ele ficou super sentido depois, me pediu desculpas, porque ele disse que ele estava sendo intrometido. E o que eu te respondi? Não, ele intrometeu que tudo bem, mas eu digo pra vocês, tá, gente? Fotógrafo não gosta de intromissão. Não, então, no pré-wedding, nada de ficar levando muita gente, é o momento do fotógrafo. Eu penso isso, você não pensa, não? Penso. Eu acho que o pré-wedding é o momento do fotógrafo com o casal. Fotógrafo com Inclusive, casal. eu vou dar um recado, então. Nossa, quando levam muita gente... Produtoras, Eita, cuidado. maquiadoras e maquiadores, tenham sim a sua posição dentro do pré-wedding. Porque até certo ponto, cara, é incrível. Eu sempre falo, para todo casal eu falo que é essencial ter uma produtora acompanhando o ensaio. É essencial. Mas eu tô falando para produtoras e produtores que estão começando, porque as experiências que a gente já tem costume e que as pessoas já sabem que são ótimos profissionais, não vão sentir dorzinha que essa fala minha, não. Mas para quem está começando ou não tem essa noção, produtores e produtoras, maquiadores e maquiadoras, façam o seu papel no dia do ensaio e deixa com que nós, fotógrafos e filmmakers, façamos o nosso. E aí, pra quem não tem produtora, esse recado se estende à mãe, à tia, ao papagaio, que vai e fica dando palpite. Exatamente. Eu acho que é o seguinte, quando um conselho, um palpite, ele vem para somar de uma pessoa que tem experiência, por exemplo, você, no dia que a gente estava fotografando o casamento, que você veio me dar um palpite porque você achou que o céu ia ficar melhor naquele lugar. Gente, eu sou super tranquilo. A gente quer a mesma coisa, a gente quer o bem da noiva. Agora, quando a pessoa não tem experiência, não tem know-how para dar esse palpite, tudo bem, é até justo. Porque querendo ou não, atrapalha a gente de alguma certa maneira. Eu sempre falo, principalmente nos ensaios, que a melhor foto nem sempre é aquela quando a gente posiciona. Porque eu sou um palhaço quando eu estou fotografando. Eu sou um personagem total. Por quê? A minha intenção é fazer a noiva dar uma gargalhada. Então, independente do que eu fizer, se eu conseguir a gargalhada, é o que importa. Então, eu abaixo o chão, eu rolo, eu fico fazendo palhaçada. Eu chego em casa tudo sujo, todo suado. Por quê? Porque a gente se esforça ao máximo para poder fazer o melhor para o casal.
Eu não sou orgulhoso nesse ponto. Eu só quero que a minha noiva saia satisfeita do casamento. Ponto. A gente estava falando agora há pouco, Gustavo, do Murilo comedido, Murilo contido. Tem dois cenários. Inclusive foram as últimas semanas que eu trabalhei. 2 semanas atrás, eu cheguei na casa do Bosque para poder fotografar as fotos do casal. E eu já tinha feito ensaio, então eu sei até onde eu posso ir com o casal. Eu tinha uma liberdade a mais para poder brincar, para poder me divertir e tudo mais. Estava chuviscando. Porque como que eu vou fotografar mais tranquilo, mais calmo, se está chuviscando e eu estou fazendo fotos externas? Eu tenho que fazer o mais rápido possível, vocês concordam comigo? Sim. O mais rápido que eu puder. Então eu já cheguei e já falei, gente, a gente vai fotografar em 3 lugares, vai ser aqui, aqui e ali. Já deixei o meu fotógrafo e o meu ajudante por conta. Falei, vocês esquecem, foca 100% em mim, agora que a gente vai fazer o mais rápido possível. Eu quero terminar essas fotos do casal em 10, 15 minutos no máximo. Quero tentando para a festa. Porque eu tô com medo dessa chuva engrossar. E a noiva fazer muita questão. Então, era um pinguinho ou outro que a gente fez super rápido. Então, eu tenho que ser rápido. Então eu falei para a noiva, não repara, eu vou ligar o modo acelerado aqui, justamente para a gente poder fazer as fotos o mais rápido possível. Na semana passada já foi o contrário, sábado agora. A minha noiva era super tranquila, uma graça de pessoa. Mas ela era mais tímida, ela era mais tranquila. O que eu fiz? Quando eu estava fotografando a noiva, eu tinha 30 minutos para fotografar ela. É um tempo ok. Nem muito, nem pouco, um tempo ok. Peguei na mão dela e falei, Mari, posso te falar não tem problema. Mari, não precisa se preocupar, a gente está tranquilo. Eu tenho 30 minutos para te fotografar, vai dar tudo certo. Eu acho que a gente tem que passar essa segurança para as nossas noivas. Eu já vi muito relato seu de você acalmando o noivo. Você também tem muito esse tato, Gustavo. A Kelly falou isso aqui no dia do podcast dela, que você teve aquele tato para contornar. Quem não sabe, vai no podcast da Kelly que ela conta a história inteira. Sim. Foi muito legal. Então, assim, a gente tem que saber lidar. A gente tem que saber conduzir a noiva da melhor maneira possível. Hora de brincar é hora de brincar. Hora de ser sério é hora de ser sério. Então, quando a gente tem esse balanço, a gente consegue mediar isso, tudo dá certo. Porque a gente já conhece o casal, a gente já fez o pré-wedding deles. Eu já tenho uma intimidade, a gente cria uma certa amizade com o casal, uma conexão. Então, tudo dá certo. Essa é a importância do ensaio, concluindo aquilo que você tinha me perguntado naquela hora. Eu concordo demais, porque e aí são pontos de vista, porque ele passou a observação dele que de fato não importa, e também tá tudo bem se tiver alguém ali para somar no dia do ensaio. Mas se for para atrapalhar, se for para dar pitaco, que a noiva e o noivo se sentem principalmente incomodados, ou até mesmo com vergonha, retraído, cara, noiva, não leva não vai valer a pena. Né? Mas, o Murilo, vamos falar sobre o dia do casamento, né? A gente conversou aqui, se deixar, a gente transforma isso aqui numa mesa de boteco, essa é a verdade. Concordo. Mas vamos falar sobre o dia do casamento como um todo. E aí, basicamente, o dia do casamento ele começa com o make-off, tanto do noivo quanto da noiva. A gente queria ouvir a sua opinião. Qual que é a sua opinião sobre o make-off, primeiro do noivo e depois da noiva? Eu acho muito importante. Só que eu sempre falo, vamos começar do noivo primeiro? Vamos. O pessoal tem mania de falar que a noiva é mais importante. O noivo tem a sua importância sim, tá? Eu sempre falo pro noivo, se no dia do casamento você estiver tranquilo, com seus amigos, vocês vão pra uma barbearia, vai beber uma cerveja, vai estar tranquilo, eu sempre trabalho com 2 fotógrafos. Não é por isso que eu vou cobrar mais de você, para poder pedir pro meu fotógrafo começar um pouco mais cedo. Tá tudo certo. Eu não tenho problema em relação a isso. Eu pego o meu fotógrafo, passo o horário para ele encontra o noivo na barbearia, faz um brinde com os padrinhos ali, alguma coisinha, o noivo coloca o terno, se veste. Geralmente a gente não acompanha o corte do cabelo, a barba, essas coisas são feitas no dia anterior. Então, até uma dica para os noivos, se for cortar o cabelo, se for fazer a barba, já faz isso no dia anterior ao seu casamento, para no dia você vai para a barbearia, penteia o seu cabelo tudo certinho e já vai para o casamento. Se só fazer um detalhezinho na barba, alguma coisinha, até pode fazer no dia, mas o grosso mesmo a gente faz no dia anterior. Então ele se arruma, tá junto com os padrinhos, vai. Tem aquele noivo que vai arrumar em casa, somente com o pai. Cara, eu acho esse momento ainda mais importante. O noivo está ali, o pai coloca o terno no noivo, dá um abraço, faz uma oração para o seu casamento. Isso é muito importante ser registrado. Mas tem aquele noivo que está corrido, que ele tem que levar a mãe, tem que levar a madrinha, tem que levar a irmã, o noivo está acelerado, ele tem que resolver um monte de coisa. Fica tranquilo.
Quando acabar a cerimônia, que eu vou fazer foto de vocês dois, eu te dou uma atenção, faço algumas fotos suas ali, tiro, só coloco o paletó, abotoando, tá tudo certo. Então assim, não precisa se prender a isso, é super tranquilo em relação ao noivo. Quando a gente tem oportunidade, eu acho muito bacana. Quando não tem, não é isso que vai tirar o brilho do casamento. A gente consegue fazer de uma maneira legal. A noiva não. Mas aí eu preciso te cortar para complementar com uma coisa, para defender noivos. Deem uma atenção especial ao seu make-off. Sabe por quê? Principalmente quando o noivo ele não tá fantasiado, porque tem uns noivos aí que escolhem uns trajes que só Deus na causa. Pronto, eu disse. Quando o noivo tá Tinha muito vestido... tempo que a gente não dava polêmico. Não, mas a gente não tá sendo polêmico. Eu tô sendo bem good vibes mesmo. Assim, ó, agora eu vou falar de uma coisa que eu acredito. Quando o noivo tá vestido de forma muito elegante, sabe o que é a grande sacada? Ele pode aproveitar essas fotos do making-off, né? Que tem uma parte ali que a pessoa tá se arrumando, mas tem uma outra parte que é muito pessoa, um retrato mesmo, um portrait ali muito bonito. Cara, você acaba ganhando uma sessão de perfil profissional, não é uma sessão de perfil profissional, não é. Mas, cara, você acaba ganhando umas fotos bacanas sua ali, de terno, pá, aquela coisa bonita, que depois você vai poder usar numa rede social profissional, que você vai poder usar de uma forma galanzão mesmo, modelão. Tô mentindo? Não. Né? E aí, às vezes, a pessoa deixa de aproveitar essa oportunidade que tá ali pra ele. Tanto é que eu falo para todos os casais, eu não importo de fazer make-off do noivo, eu não agrego valor a isso. Pra mim, a noiva já... Você não complementa com preço, né? Seu valor já tá lá. É, exatamente. Eu não cobro a mais por isso. Eu já tenho um fotógrafo disponível. Então, assim, não vai mudar em nada pra mim. É só eu pegar e colocar pra ele. Mas pra ele vai mudar muito, porque ele vai ter aquela experiência, aquela imersão com as pessoas mais próximas dele. Eu acho muito importante. E um monte de foto bonita da sua pessoa, né? Querendo ou não, quem é responsável por todos os trâmites do casamento é o cerimonial. A partir do momento que você contar com o cerimonialista que vai fazer isso, que vai organizar tudo pra você, o noivo não tem que preocupar com nada. O noivo tem que se arrumar e ir pra cerimônia. Ponto. Né? E hoje tem Uber, tem um monte de coisa, né, gente? Vamos desocupar as funções de noivo e noiva, deixa as mais de boa ali pra viver de boa. E vale muito a pena. E vale muito a pena. Você sabe o que eu fiz uma vez em Brasília? Fotografando pro meu pai. Tudo é muito longe em Brasília, né? O meu pai me deixou lá no make-off do noivo. O noivo tinha contratado uma van que levou todos os padrinhos. Eu fui na van junto e eu fui fotografando nesse momento. O pessoal bebendo cerveja, ele colocou umas caixas térmicas cheias de cerveja. Então eles estavam todos no clima, eles fizeram um brinde, entrou dentro da van. Foi uma farra danada de lá até o casamento. Porque é tudo muito longe. Então eles já foram bebendo, já chegou lá até todos alegres da cerimônia. E foi muito legal. Eu já falei, no meu casamento, quando a gente organizar para poder fazer, eu acho bom que toda vez que eu falo do meu casamento, me quer me dar uma olhada. Não, eu não falo nada. Eu acho bom que o Miquel me dá uma olhada. Eu não falo nada. Quando eu falo, porque eu quero proporcionar isso para ela um dia. A gente já tá junto, já vai fazer 6 anos. Acabou de fazer 6 anos. Eu quero oficializar. Quero eu vou proporcionar isso. Vai dar certo, cada coisa no seu tempo. Eu já falei, eu quero ir lá para casa do meu pai com os padrinhos, com os amigos, e a gente vai assar carne, a gente vai ter um momento nosso. Lá tem banheiros embaixo, tem 3 banheiros embaixo que a gente pode tomar banho, já coloca o terno, quero contratar uma van e a gente vai todo mundo pro casamento junto. Então vai chegar o noivo e os padrinhos todos juntos. As madrinhas, a gente pode organizar para deixar uma van lá no salão onde elas vão se arrumar e elas irem juntas também. A gente pode fazer alguma coisa nesse sentido. Para ninguém ter preocupação com nada. Quem vai preocupar é o cerimonial. Eu vou organizar aqui, a gente vai chegar todo mundo junto e tá tudo certo. Então, é uma maneira que eu achei muito legal que os noivos fizeram e eu quero fazer quando eu casar também. Eu entendo os puritanos que são contra a bebida alcoólica antes da cerimônia, mas eu já sou de uma outra vertente que eu acredito que com parcimônia e com tudo, vale muito a pena. Porque existe uma pressão, um puritanismo, a cerimônia. Cara, se você se diverte ali no legal, se você chega descontraído, você tira aquele peso do negócio... eu falo, dá pra perceber quando a pessoa passou o dia descontraído e quando teve um monte de gente colocando peso ali em cima da cerimônia, sabe? E você até falou uma vez no podcast, salvo engano, que é a questão do controle da bebida. Né? Então, por exemplo, se a pessoa é alcoólatra, não convida ela para esse momento. Não. Se você está proporcionando, porque senão vai ter um problema ali na cerimônia. Aquele amigo porra louca, então, assim, não pode. Essa colocação é muito, muito legal, muito bacana, porque senão às vezes chega ali na cerimônia. O noivo a gente fala não tem assim, controle. Você faz uma coisa descontraída. Eu tô me lembrando de um outro noivo aqui, que foi o Alexandre. Achei isso tão bonito, cara. Sério, mas isso é sério mesmo, assim. Eu acredito que hoje as pessoas devem refletir muito sobre quem elas convidam para ser padrinhos e madrinhas.
sabe? Eu tenho tido encontros com padrinhos e madrinhas que, tipo assim, zero conexão com o casal. E aí, quando você escolhe pessoas que realmente estão conectadas e comprometidas com você, eles têm um prazer, uma alegria em te servir no dia do seu casamento. E isso aconteceu no dia do Alexandre. Cara, se você vê o café da manhã que os padrinhos organizaram para ele, legal, sabe? Cara, eu vi fotos, assim, do café da manhã. Cara, que foi na casa de um dos padrinhos. Que café da manhã, todo mundo lá de boa, alegre, suave, tranquilo. Eu lembro que o fotógrafo desse casamento era o Danilo Cascão, isso. Era o Danilo? Era. Cara, você vê que as fotos massa do making-off do noivo. Chegou todo mundo pra cerimônia, os homens, assim, sabe? Tudo de boa. Alimentados, hidratados e levemente alcoolizados. Mas bem de leve, mas naquela dose da alegria. Tudo só. Com moderação. Sabe? Eu acho legal também, eu sempre falo isso pra todas as noivas que eu converso. No seu making-off, no dia dos que você for se arrumar, chame somente aquelas pessoas que te trazem paz, que rezam pro seu bem. Aquela prima invejosa, aquela pessoa que é só namorada do amigo do seu esposo, que é madrinha, ela não precisa estar com você antes. Ela pode ser madrinha lá. Se você tem gente que vai levar sua mãe, tem gente que vai para um hotel com a mãe, com a irmã, tem gente que já gosta que vai todo mundo, que é uma farra danada. Eu fotografei o casamento da Maju, foi a coisa mais engraçada do mundo. Tinha pelo menos umas 20 pessoas no make-off dela. E ela tava aí. O Ney mandou um buquê pra ela, você não tá entendendo. Não dava pra abraçar o buquê. Eu até falo que, eu até mandei mensagem pra ele, ô Ney, você inflacionou o mercado, como é que você mandou subiu a régua, mãe? Minha esposa me mandou mensagem, não espera menos do que isso, tá? É por aí. Então, voltando ao assunto. No make-off da noiva, leve as pessoas que te trazem paz. Se você ficar nervosa, se a noiva for ficar, alguma coisa der errado, na maquiagem, ou precisar mexer no cabelo, alguma coisa assim, que imprevistos podem acontecer, pode não gostar de alguma coisa, ela precisa estar com as pessoas que vão tranquilizar ela, que vai trazer paz para ela no dia. Que vão ser terapêuticas. Exatamente. Deixa que eu resolvo. E sai de perto. Gente, a gente não fala problema perto de noiva. Não. A gente tem que trazer paz. Nós temos que ser os mediadores Nós temos que ser os mediadores da paz para a noiva. A gente tem que passar tranquilidade. Eu sempre falo isso, falo isso para todo mundo, né? A gente tem que saber como lidar com a noiva. E como lidar com a noiva? Com muito amor, com muito carinho. Fazer aquilo igual você faz, Gustavo. Você é uma pessoa que eu posso usar de exemplo, porque a gente já trabalhou junto e eu sei o jeito que você lida com a noiva. Gente, é o dia mais especial da vida dela. Ela tá nervosa, ela tá ansiosa, lógico que ela tá, gente. O tanto de emoções que tá caindo sobre a cabeça dela, ela tá preocupada. Isso é a coisa mais normal do mundo, é aquele frio na barriga. A gente tá ali para acolher ela, a gente tá ali para mostrar para ela que a gente tem experiência com noivas. E o pessoal sempre pergunta, por que casamento é mais caro do que um ensaio, do que alguma coisa? Gente, é todo um know-how, é toda uma experiência, é o tato, é saber lidar. Você recebeu uma mensagem de uma noiva, igual a noiva falou para mim semana passada, Murilo, eu estava extremamente nervosa no meu make-off, você me trouxe paz. Conversar com você, saber que eu tinha você ali comigo, me deixou mais tranquila. Isso não tem preço. Acontece um problema, explodiu uma bomba lá no outro lado do mundo, você vai chegar falando sobre isso na frente da noiva? Lógico que não, a gente tem que ter tato, a gente tem que conversar, a gente tem que saber lidar. Eu achei muito bonitinho que a Kelly falou isso o dia que ela veio aqui no podcast dela, e ela falou exatamente isso. A forma que a gente tem que lidar com a noiva, a forma com que a gente age sobre os imprevistos, fala muito mais sobre como a gente como a gente faz aquilo com amor, com carinho. Então, assim, a gente tem que tratar com amor, com carinho, gente. O dia que as pessoas entenderem que quando a gente está lidando com uma noiva, ela não é só mais uma noiva, ela é a noiva. Que você tem que se dedicar com amor, com carinho, por inteiro para um casamento, tudo dá certo. Tudo dá certo. A gente tem que abrir o coração. A gente tem que... Se você está com um problema pessoal na sua vida, isso tem que encerrar quando você entra no salão para fotografar a noiva. Quando você chega em casa, você volta para o seu estado. A gente estava falando sobre isso até nos bastidores, que é o estado de imersão que a gente tem no casamento. Quando eu estou fotografando um casamento, é a coisa mais engraçada do mundo. Parece que eu viro uma chave.
eu estou 100% ligado. Eu estou 100% à disposição da noiva. Eu estou ali num estado de transe que a única coisa que eu quero é agradar o casal. Mais nada. Eu só quero deixar eles satisfeitos da melhor maneira possível. Então, quando a gente faz com amor, com carinho, entende as dores do casal, a gente se coloca no lugar da pessoa, porque você nunca vai fazer com uma pessoa aquilo que você não gostaria que uma pessoa fizesse com você. Então, tudo dá certo. Tudo dá certo. Murilo é um filósofo. Você viu? Gente. Não, E aí? deixa eu te falar, mas isso é verdade. A gente fica brincando, mas isso eu falo para todos os meus casais. Eu amo muito o que eu faço, de verdade. Se eu escolhi lidar com as noivas, se eu escolhi lidar com isso, gente, se entrega. Faz com amor. Fazer um trabalho mal feito e fazer um trabalho bem feito é o mesmo trabalho. Sim. Você já saiu de casa. Tem muita gente fazendo só por fazer, né? Gente, ela não é só mais uma noiva no seu contrato, não é só mais um Pix que entrou na sua conta. Não é, gente. Eu sinto muito, eu vejo você trabalhando, eu sinto a leveza com que você trata o casamento. Às vezes não, né? A maioria das vezes eu vejo você preocupado com outras coisas que nem é coisa sua, mas é porque você está vendo acontecer de fora, você está vendo que poderia, poxa, aquela pessoa poderia ter se entregado mais para fazer uma coisa melhor. Poxa, dá para ter feito uma coisa melhor. Poxa, a noiva está chorando. Deixa ela chorar. Quando ela acabar de chorar, acabar aquele momento, você pode entregar um lencinho para ela poder enxugar o rosto. Mas deixa ela curtir. Ela está tendo a troca de votos. A pessoa está emocionada. Eu não posso interromper aquilo por nada. Eu tenho que esperar. A gente tem um momento de fazer tudo. Eu sempre falo que não é o casamento que gira em torno da nossa foto. A gente tem que fotografar o que estiver acontecendo. Então, é a gente que tem que se adequar ao casamento. A gente que tem que ter o bom senso de saber quando a gente tem que ser mais firme. Não, agora eu preciso fazer essas fotos, que é a hora que eu tenho, e a hora que a gente tem que falar. E ficar mais tranquilo. Eu sempre falo para os casais, começou a pista de dança, acabou. Eu não te chamo para fazer mais nenhuma foto, vírgula, mas eu sempre estou do seu lado. Se você quiser fazer alguma foto, só você olhar para o lado que eu estou ali para te fotografar. Ou eu, ou o meu outro fotógrafo. A gente está sempre por perto. Eu sempre falo, não desgruda do noivo, da noiva, não desgruda. A hora que eles quiserem fazer foto, a gente está aqui para isso. Lógico, uma pessoa chegou, abraçou, jogou o noivo para cima, eu vi que é uma pessoa especial. Claro que eu falei, gente, olha para cá, clicou, pronto. É lógico. Só que é muito rápido, né? Então assim, a gente não está ali para atrapalhar eles. Então assim, todo casal quando acaba o casamento, que está terminando, agradece. Por quê? Porque sabe que a gente deu o melhor, sabe que a gente está ali para agradar eles, que a gente não está ali para incomodar eles em nada. E você disse uma coisa, cara, que pega muito dentro de algo que eu acredito. E aí eu vou falar isso aqui porque realmente eu acredito nisso. Tem horas que eu acho que o peso da cerimônia, muito ele é colocado por quem está trabalhando, sabia? É tanta coisa, é tanta informação, é tanta pá, né? E aí, qual que é a minha opinião que eu aprendi nesses meus anos de experiência? É que quanto menos a gente aparecer pro casal, menos ele vai achar que tá acontecendo coisa. Porque o casal tá ali, aí você tá tentando colocar ele num estado, né, de tranquilidade. De repente alguma coisa acontece, ele vai olhar, porque tudo para ele é muito inédito. Então o casal fica olhando, o que tá acontecendo. Recentemente eu fiz um casamento, eu tava lá começando a cerimônia, de repente me apareceu um garçom com uma jarra e 3 taças. Eu olhei para aquilo no meu meio assim, eu falei, gente, mas para que isso? Eu já tinha providenciado as taças. Eu sempre arrumo o altar de modo que, né, já deixo tudo ali, as 3 tacinhas de água, já peço pro cerimonial me dar os lenços, já tiro eles dos tais dos saquinhos lá, para ficar tudo fácil para casal, para ninguém entrar. Às vezes a gente acha que a gente tá ajudando, mas quando você entra para secar uma lágrima, a pessoa já pensa, nossa, minha maquiagem tá estragada. Se a pessoa veio aqui enxugar é porque minha maquiagem tá estragada. Ou se entra alguma coisa para fazer, ou se mexe muito no vestido, é óbvio que vão organizar, que vai, mas vamos deixar o casamento correr um pouquinho mais solto, no sentido assim, vamos ver até onde vai. Deixa eu esperar só mais um minutinho antes de eu entrar. Porque às vezes a coisa se resolve, sabe? Ensaia com o casal. Olha, se você, menino, perceber que ela tá chorando demais, pode ir lá enxugar. Noiva, eu venho dessa escola onde a gente não aparece tanto, onde a gente deixa a coisa correr um pouco mais solta, assim, sabe? Mais tranquilo, porque são 2 pessoas adultas. Teve uma circunstância, eu não quero citar, mas enfim... que era o momento do casal com pet. Então, eu deixo.
Sabe, eu falo pro musical, preenche com música, porque se o musical estiver preenchendo com música, aquele momento ali do casal com pet, fluido, pra quem né? tem pet, sabe? Deixa fluir, não precisa da gente entrar. O casal dá conta de desamarrar a aliança, sabe? Se realmente eles não derem conta, eles vão olhar pra gente pedindo um apoio e a gente entra. Mas deixa a coisa correr solta, sabe? Tem um momento muito importante, o Gustavo sabe disso. Disso, que ele trabalha com fotografia. Quando o casal entra, tem os abraços e tudo mais, e o noivo ele recepciona a noiva, quando ele entra e ele está de frente para o altar, todos os casais, isso é 100% das vezes, um vai olhar para o outro e vai dar um sorriso. Sempre. É de lei. É o momento que eu já estou preparado para fazer essa foto. Preparado. Então, a pessoa... Olha, o Murilo falando polêmica aqui agora. Na hora que o casal olha um para o outro, que é a foto para mim, que é uma das fotos principais, porque eu não sei se o casal vai sorrir durante a cerimônia. Pode ser que seja uma cerimônia religiosa, que é algo mais sério. Não desmerecendo, mas pelo contrário. É o contexto, né? Quando é um padre fazer uma cerimônia, é um sacramento, é um ritual, é algo sério para a igreja. O casamento não é algo simples. Ele está falando, ele está lendo um sermão para o casal, ele está falando para o casal como que ele tem que se portar durante o casamento, se ele vai educar os filhos na igreja, se ele aceita, é algo sério. Então, não me surpreende o padre não fazer alguma gracinha para o casal sorrir durante a cerimônia. Então, às vezes, por isso que eu te falei que eu uso a estratégia, a noiva dá uma apertadinha na mão do noivo, olha um para o outro, tudo mais. Então, esse momento é um momento muito importante, muito importante. Então, a gente tem que estar, após entrou, eu já fico pronto, o casal olhou e dá um sorriso, eu faço a foto. E muitas vezes, nesse momento do sorriso, o cerimonial aparece atrás arrumando. Não estou julgando, o cerimonial está ali para isso. Sim. Ele tem que arrumar o vestido da noiva. Está tudo certo. Eu até falo, tem que arrumar, porque senão quando a gente faz a foto de trás, o vestido não está arrumado. Mas não custa esperar só um minutinho, só esperar esse momento. O casal olhou um para o outro. Na hora que o casal olhou, a vida que segue. Esses dias eu falei com uma cerimonial muito amiga minha, desse momento, ela falou para mim, Murilo, eu nunca tinha reparado, porque nessa hora eu estou de costas. A noiva arrumou, a primeira coisa que eu faço é arrumar o vestido. Eu nunca estou de frente para olhar esse momento. Você acabou de me contar uma coisa que eu não sabia. Então, a partir de hoje eu vou esperar. Então, acabou esse momento, o noivo olhou para a noiva, olhou para frente, a cerimonial ganhava um vestido. Acabou. É lindo. É o que eu digo. A gente existe os momentos de transição e o momento grande. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, você, tipo assim, o casal acabou de chegar ali no altar, né? Eu, ou o padre, ou outro celebrante, vai fazer algumas coisas e a pessoa já corre e arruma. Então, eu sempre falo, olha, acabou de chegar? Espera um minutinho. Sabe? Sempre esperar um minutinho, porque aí você passa daquele momento. Porque depois, na hora que eu começo a falar, o casal entra na imersão. Aí, a hora que ele entra naquela imersão, ir lá e arrumar, ok. Mas isso até para convidado. Tem convidado que, tipo assim, o casal acabou de chegar, o cerimonial está atento, o casal vai lá e vai arrumar, o convidado vai lá e arruma a cauda da noiva. Mas eu sou muito a favor dessa cerimônia que a gente deixa correr um pouco mais solto, deixa correr um pouco mais livre, dá uma distância maior. Eu sou um cara que vocês me conhecem, né? Eu gosto de dar distâncias na minha cerimônia, eu gosto de deixar o casal ali realmente brilhando, mas essa coisa mais solta, mais tranquilo, porque se a gente bota muito peso na coisa, o casal se sente pressionado, né? Nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer... É quase que militar. Não, gente. Realmente. Ô Murilo, saindo um pouco desse contexto e indo para a parte de fotografia com filmagem. Porque você só faz a parte de fotografia e você então trabalha em muitos casamentos com várias equipes de inúmeros filmmakers por aí, seja filmmaker independente ou produtor, alguma coisa assim do tipo. Qual que é a sua percepção e orientação para quem está contratando essa parte de filmagem, essa parte de fotografia distinta uma das outras? O que essas pessoas, as noivas, os noivos precisam ou merecem saber? Eu sempre falo, a noiva fala pra mim, eu não vou contratar filmagem, não. Vou querer só a fotografia mesmo. E eu bato na tecla, que é muito importante ter equipe de filmagem. Eu uso um exemplo que é até um pouco pesado, mas é algo que aconteceu comigo, pessoal, que eu perdi meu avô por conta da pandemia. E a última imagem que eu tenho do meu avô sorrindo, andando, é no aniversário da minha filha, de 1 ano de idade. É a última imagem que eu tenho dele. Então, a gente nunca sabe quanto tempo a gente vai ter nossos pais vivos, nossos avós, nossos tios, irmãos. Então, assim, eu volto a te falar dos 3 momentos mais importantes da vida de uma pessoa. Esse é um deles. Então, é muito importante.
E eu trabalho, eu sempre faço o melhor para não atrapalhar o cinegrafista quando a gente está trabalhando juntos. Eu utilizo lentes zoom para não ficar tão perto do casal, para dar liberdade para o pessoal trabalhar. Eu sempre trabalho de uma maneira mais distante, justamente para isso. Eu monto iluminação na igreja para justamente conseguir fazer dessa maneira. Fiquei emocionado porque eu estava chorando, eu fiquei emocionado quando eu vi meu avô aqui. Mas eu posso dizer uma coisa enquanto você se recupera daqui a pouco eu concluo aqui. enquanto você se recupera dessa emoção, e eu também sempre uso esse exemplo para os meus casais, porque eu já perdi a minha avó, perdi o meu pai, há 2 semanas dessa data da gravação perdi a minha tia muito querida, o Gustavo também acabou de ter uma perda na família. Pior do que perder essas pessoas é quando você começa a perder a memória. Porque sim, você perde a memória. E não é quando você envelhece, não. Daqui a 5 anos, você começa a esquecer o jeito que aquela pessoa andava, o jeito que aquela pessoa ria, o jeito que aquela pessoa abraçava, porque isso é fisiológico, você esquece. O seu cérebro, né, ele não vai... Então, eu falo, usem todos os recursos de memória possível. Não é ou foto ou vídeo, é foto e vídeo. E se amanhã inventarem uma outra tecnologia de preservação da memória, contratem ela, porque a sua memória um dia ela vai falhar. E aí você corre lá naquele vídeo e vê seu avô sorrindo, você vê o seu pai andando, você vê o seu pai te mandando um beijinho, e aí você fala assim, nossa, recuperei minha memória. Então eu falo assim, que esses recursos de foto e vídeo, eles te protegem da sua própria falibilidade, da sua própria falha de memória. Eu não preciso nem concluir, o Miquel. Mas ele falou tudo. Ele falou tudo que eu falei. A importância é muito grande. Eu arrepio todinho de lembrar. Você até desculpa tocar nesse assunto, que eu sei que é um pouco pesado, mas é exatamente isso. A gente nunca sabe quanto tempo a gente vai ter as pessoas. Então, se não tem condição de contratar aquele cinegrafista dos seus sonhos, mas tem gente que sente isso pela foto, então eu não julgo. Tem gente que fala, não, mas isso que você está falando do vídeo eu tenho pela foto, então tá tudo certo, tudo bem, então, mas eu sempre faço. Por mais que, para mim, seria muito mais fácil trabalhar sem o cinegrafista, porque eu tenho todo o casamento para conduzir, não vou mentir. Mas eu não tenho problema nenhum. Eu acho que isso é muito importante para a noiva. E se é algo que vai ficar registrado e algo que vai ter uma importância para ela, eu sempre falo, cara, a gente está trabalhando juntos. Sim. Eu falo para o cinegrafista, nós somos um time. Eu não estou aqui para te atrapalhar. Se eu estiver fazendo algo que está te atrapalhando, me avise, que eu vou corrigir. Se você fizer algo que está me atrapalhando, eu vou te avisar, para a gente corrigir. Eu sempre deixo as minhas luzes no altar o mais longe possível, para evitar de aparecer. Vai aparecer uma foto outra aberta, normal, mas no momento da troca de alianças, eu dou o zoom na câmera e eu pego somente aquele quadro do casal trocando as alianças, para poder dar liberdade para o cinegrafista ficar mais de longe. Eu só não peço que fique colado na noiva. Então, assim, a partir do momento que a gente trabalha com essas lentes, a gente consegue ter um quadro melhor, a gente consegue trabalhar de uma maneira que fique bom para o casal. A gente tem que entender que nós somos um time. Todos nós somos um time. E a nossa intenção é agradar a noiva e fazer com que aquele dia seja especial para ela. É só isso. É sobre isso. A partir do momento que a pessoa entende que é sobre isso, é sobre deixar a noiva feliz, é sobre participar daquele momento. Gente, ao contrário, é uma honra para nós, a noiva ter nos escolhido para poder participar e presenciar esse dia na vida dela. É nós que somos escolhidos por ela, entendeu? Então, assim, a gente é tudo inverso. As pessoas têm que entender que é uma honra muito grande, é um privilégio. Um privilégio você estar celebrando. Nossa, a pessoa vai lembrar de você pro resto da vida. Sim. Pro resto da vida dela. Ela vai lembrar daquela foto que a gente fez, daquele vídeo, daquela palavra de amor, aquele momento que você acolheu ela. A pessoa lembra disso. Só que ela pode lembrar de você de uma forma negativa também. Sim. Caso você faça algo negativo, você passe do limite, você faça alguma coisa. Se você não fazer com amor. Se você não fizer com amor. Exato. Então, assim, quando a gente faz isso, o nosso nível de reclamação ele tende a 0. Por quê? Porque a noiva está vendo que a gente está fazendo o nosso melhor, que a gente está se esforçando, que a gente está se empenhando para isso. Então é sobre isso. Sobre a questão
da emoção, agora eu me recuperei aqui, é porque você mencionou sobre o seu avô, e há 1 mês e meio atrás, mais ou menos, eu tive a perda do meu avô. E aí me recordei das fotos e lembranças do meu casamento, e teve um momento muito marcante, porque assim, quando geralmente a gente vai... é convidado de um evento, geralmente eu não levo câmera, né? Então assim, eu vou para realmente me divertir. E nesse episódio específico, depois de mais de 10 anos, a gente conseguiu reunir toda a nossa família no aniversário de 90 anos do meu avô, aonde ele estava 100% saudável, fazendo caminhadas diárias de 5 km todos os dias, bebeu a cervejinha dele, que era muito de leve ali no dia do aniversário dele, e a gente divertiu muito com toda a nossa família reunida. E nesse dia eu falei assim, eu vou levar essa câmera. E aí eu registrei muitas fotos, tipo assim, muitas fotos mesmo da minha família, em um momento todo descontraído. Não foi não, a gente foi para uma represa, num lago maravilhoso, cidade pequena, centralina, acolhedora, e a gente viveu tudo isso. Isso foi no domingo. Na semana seguinte, ele fazendo a caminhada matinal dele, ele foi atropelado. E aí, quando ele foi atropelado, ele teve alguns agravamentos e 15 dias, mais ou menos, 16 dias depois, ele veio a falecer. Isso foi muito forte pra gente, porque foi muito marcante. As fotos que o grupo da família manda praticamente todos os dias é a foto desse último momento. E da onde eu imaginava isso? Não imaginava. E aí lembro do meu casamento, eu lembro das imagens que eu tenho do meu casamento do meu avô, que ele inclusive entrou com alguns corações representando a minha avó, e a avó da Jéssica, o avô da Jéssica também, e isso veio muito à tona, sabe? Então, assim, são lembranças que a gente está falando aqui, gente, não é para, vamos impactar a noiva porque a gente quer vender, não, a gente está longe disso. A gente está longe disso, é realmente, de fato, o que você vai trazer. O Miquel fez a colocação perfeita. Para mim, sim, foi a melhor colocação da vida, essa sobre a questão das memórias. O que você vai querer de memórias, porque vai perder, sim, com o tempo a nossa memória. Ela é falha e não é só para quem tem Alzheimer. Não, longe é para disso. Todos nós mesmo, realmente. Mas, enfim, com emoções e emoções, acredito que quadros estão por vir e eu vou deixar você conduzir. Porque então, a gente tem 1h14 de podcast. Meu Deus. Fiz uma observação, esse negócio de guardar momentos, tem uma passagem que eu acho muito bonita, que aconteceu justamente com você. Porque eu achei engraçado você falar, eu não consigo levar a câmera quando eu sou convidado. E no seu casamento, eu levei minha câmera. Você me pediu isso. Você falou para mim, leva uma câmera, porque eu quero que você fotografa a noiva da onde você estiver. E eu não aguento, né? Eu tive que fotografar mais algumas coisas. E eu estava perto de você nesse momento. E, cara, eu arrepio de lembrar. A gente estava na Gardeline, estava começando a chuviscar, o tempo fechou, caiu uma gotinha ou outra, e você fechou o olho de uma maneira muito bonita. E eu estava por perto da minha câmera, com o pessoal, porque geralmente a gente estava organizando as coisas para a cerimônia e tudo mais, para depois começar a fotografar. Então, geralmente os fotógrafos estão preparando uma luz ou outra, montando equipamento, e eu já estava ali pertinho, que foi um pouquinho antes do casamento começar. E aí você fechou o olho e começou a fazer uma oração, pedindo para não chover. Cara, eu arrepio de lembrar, a nuvem foi embora. Do nada, a nuvem chegou em cima, sua fé é tão forte que a nuvem passou. E abriu o tempo. E não teve chuva no seu casamento. E eu lembro que eu tenho uma foto sua, de olho fechado, assim, ó, que é a coisa mais linda do mundo. Então, assim, quando a gente tem fé que vai dar tudo certo, tudo dá certo. E quando a gente... e é um momento que ficou registrado, igual o Miquel falou, que ficou para a eternidade, que você sempre vai lembrar. Murilo, você falou em duas coisas bem assim distintas e tudo em um ambiente só, né? Que é a fotografia ali sobre a fé, na minha fé, na hora que realmente começou a pingar. E realmente eu entrei e estava pingando bem pouquinho. E aí naquele momento eu realmente me conectei com Deus e falei, Deus, a gente esperou tanto, a gente remarcou tantas vezes na pandemia. E aí eu entreguei a minha vida e o meu casamento a ele e de fato isso aconteceu, cessou, a nuvem foi embora. E um outro momento também que me marcou muito no meu casamento foi uma foto, né, que a Jéssica, ela é apaixonada. E assim, quando a gente fala do meu casamento, né, Miquel, você que já celebrou 2 casamentos nossos também, enfim, com a mesma pessoa, sempre reitero isso, eu sempre falo a questão do nosso trabalho, né? Tanto que ele é lindo, porque uma observação, gente, nunca convide um fotógrafo e fala, leve a câmera. No caso do Murilo, no caso de várias pessoas que estavam ali, é porque eu gostaria de fazer algo diferente no meu casamento. Então a gente tinha
obviamente, equipe da fotografia, equipe da filmagem, contratadas oficiais do evento, e tinha vários outros colegas de profissão que são muito nossos amigos, estavam como convidados. E aí, por exemplo, o Murilo, ele pegou a câmera e fez uma determinada foto, que foi essa que ele acabou de mencionar, eu emocionado. Só que também ele fez uma foto da Jéssica no carro, que foi uma visão completamente diferente. Ele pôs a mão, tampou o sol e tudo mais, e a Jéssica ficou apaixonada nessa fotografia. Então, assim, são coisas e coisas que a gente vai lembrando e vendo como que foi bacana, como que foi emocionante e vivendo isso de fato no dia do casamento. Então, teve vários fotógrafos fazendo em prol de uma única coisa que é realmente fato o nosso momento, o nosso casamento. Então, gente, cuide desses detalhes, cuide dessas heranças, porque a gente está falando disso aqui agora, mas a gente vai sempre lembrar de forma única e especial, vendo aquela fotografia e lembrando de quem estava envolvido naquele dia. Justamente. E agora a gente vai caminhando para os finalmente, porque não serão finalmente, né? Ainda Vamos temos encerrar? muito... Não, a gente ainda tem muita coisa. Tem? Temos os quadros. Será que tem alguma história bacana desse menino aí? Eu espero, porque uma pessoa que trabalha desde os 12 anos tem história para contar assim. Ele tá com 18 agora, né? Com 18. Rodo. Ô Murilo, e a gente começa aqui pro nosso quadro, que é um quadro do perrengue, né? Muitos anos de história, e eu tenho certeza que você já passou por alguns perrengues aí no mundo do casamento, e quando a gente fala aí nesse perrengue, nesse deixa abaixo aí, o que você lembra? Tem uma passagem que me marcou muito. Esse foi o primeiro casamento que eu fiz sem o meu pai. Um casamento meu. Um casamento mais simples. E a noiva, ela tinha vontade de casar durante o dia. Então ela marcou a cerimônia dela mais cedo. Só que a sogra dela foi chegar no casamento. Era 5h30 da tarde. O casamento estava agendado para começar às 4h. Meu Deus. A noiva ficou 1h30 esperando no carro. E o casamento dela começou de dia, terminou de noite. Lógico que deu tudo certo, ela era uma noiva do bem, mas querendo ou não, teve um pouquinho de frustração ali atrás. E se fosse uma pessoa que não fosse tão importante, porque era a mãe do noivo. E você sabe por que a mãe do noivo atrasou? Eu não lembro, porque tem um tempinho, não lembro qual foi o motivo. Eu acho que ela não ficou pronta a tempo. Que eu acho que foram passando as pessoas na frente e devem ter passado. Eu não tenho propriedade para dizer, mas eu acredito que ela não ficou pronta a tempo e ela chegou atrasada na cerimônia. E isso acabou tendo um reflexo. E tem uma outra passagem que eu lembro também, que essa foi um pouquinho mais pesada, não para mim, mas foi para o noivo. O noivo contratou um musical para cantar no casamento dele. E esse noivo, sim, ele falou para mim no atendimento: eu quero casar de dia e eu quero que meu casamento termine de dia. Eu não gosto de fotos à noite. Eu não importo de ser fotografado as fotos dos noivos à noite, mas eu quero que meu casamento encerre de dia. Eu quero uma foto da minha saída de dia. Foi só isso que ele me pediu. Falei, tudo certo. Ele contratou um musical, o pessoal do musical pegou um casamento antes, e a cantora, a banda estava lá toda posicionada, e a cantora foi chegar na cerimônia 5h30. Então acabou que a cerimônia se estendeu e terminou de noite. O noivo ficou extremamente chateado, não a noiva, o noivo ficou extremamente chateado por isso, porque isso era um sonho que ele tinha. Ele queria isso, ele marcou o casamento dele mais cedo, justamente para isso. Então, o recado que eu dou para os fornecedores em si: gente, vamos respeitar o sonho das pessoas. Se ele tem um sonho, se nubla, é uma coisa, mas o casamento dele terminou de noite. Se eu não me engano, o casamento dele começou, era mais ou menos umas 15 para 6 horas mais ou menos, que foi a hora que ela chegou. Estava literalmente esperando a cantora chegar para começar a cerimônia. Não tinha como começar sem a cantora. Sem a cantora. Murilo, tem muita gente que me acha repetitivo, chato, redundante nesse assunto de atraso, mas assim, qualquer pessoa que tem aí 5 anos de mercado intenso de trabalho sabe que o pai dos problemas se chama atraso. Em matéria de casamento, o pai dos problemas se chama E atraso. generaliza muito também, né? Não, acaba com o negócio. Então, assim, às vezes a gente fica insistindo para as pessoas: olha, tenha atenção, tenha, né, planejamento para não atrasar. E às vezes as pessoas falam: mas por que ele está batendo tanto nessa tecla? É por conta disso. E aí uma coisa que eu falo é: quando eu pego um casal que no início da conversa eu já sinto eles despreocupados com o horário, eu falo: não, se preocupando, o atraso já acontece, imagina despreocupado. Tipo, deixando a vida me levar. Exato. Né?
Quadros. Gosto desses quadros. E a gente vai pro segundo quadro. Que é o... Pra quem que você dá o seu like? Nesse ponto, eu vou dar um like muito Parecido com essa história. O meu like vai pro salão de beleza que me entrega a noiva no tempo certo. Que trata a noiva com amor, com carinho, que tem essa preocupação com a noiva e não tem atrasos. Por quê? Porque a gente precisa de um tempo com a noiva para poder fazer umas fotos lindas. Porque quando passa a cerimônia, a primeira coisa que o salão de beleza faz é pedir fotos para o fotógrafo. Você sabe disso. E tem salões que não respeitam isso. Só que em Uberlândia, graças a Deus, a gente tem muitos que respeitam isso. Então meu like vão para aqueles salões sérios, que tratam a noiva com seriedade, que não fecham mais do que eles dão conta de entregar, porque muitas vezes o salão ele fecha muitas madrinhas, muitas coisas, e vão passando as madrinhas na frente da noiva, sendo que quem tem que ficar pronta é a noiva, porque sem a noiva o casamento não começa. Uma convidada pode chegar atrasada, não é que pode. É ok. Pode acontecer. Pode acontecer que não vai atrapalhar o andamento do casamento, mas a gente perde aqueles minutinhos. E não é o casamento começa às 4, a noiva ficar pronta às 3h30. Não, a noiva tem que estar vestida às 2h30. E a gente precisa de 1 hora de fotos. Por quê? Em 30 minutos eu faço. Mas a gente programa 1 hora porque pode acontecer imprevistos. Pode acontecer de um sapato não entrar, de ter que fazer uma costurinha no vestido, de alguma coisa. A gente precisa trabalhar com imprevistos. Em 30 minutos eu faço, em 15 eu faço, eu já fiz em 5. A gente faz o tempo que a gente tem. Mas quando a gente tem um tempo, a gente trabalha melhor, a gente trabalha tranquilo, a gente não passa a percepção para a noiva que a gente está correndo. Porque como que eu vou fazer umas fotos em 5 minutos e não vou deixar a noiva ver que eu estou correndo para fotografar? Aí a gente tem que ser um pouco mais sério. Aí a gente entra naquele modo, noiva, eu tenho 5 minutos para te fotografar, não se preocupa, eu vou fazer de uma maneira mais rápida, mas eu estou fazendo bem feito. Tá? Eu só preciso que você foca em mim. Então foca em mim nos próximos 5 minutos. Aí sim a gente acelera e faz de uma maneira mais rápida, mas a gente avisa a noiva para poder entender. Então meu like vai para isso. E dessa minha experiência com noivas, né, já fui auxiliar de fotógrafo, já trabalhei em ateliê de noivas. Uma coisa que para mim é muito claro, gente, noiva não é modelo. Então o que acontece? Se ela tá lá com a Gisele Bündchen, você terminou de maquiar ela, fala, faz a pose, ela entra na pose em 1 segundo. A noiva, ela não entra nessa pose. Então o fotógrafo, eu acho, assim, tem noiva que o fotógrafo gasta de 15 a 20 minutos para deixar ela no ponto, para tirar ela daquela coisa, para aí sim começar as melhores fotos. As de início, ele é sempre... A gente não está fazendo um editorial, a gente está fazendo um casamento real. Né? Uma observação muito legal, e eu vou deixar também mais uma observação aqui, além das maquiadoras para ensaio, vou para agora o dia do casamento. Cara, você falou uma coisa muito bacana que é, depois as pessoas pedem a foto pra gente e tudo mais. Estamos sendo surpreendidos agora, por exemplo, eu vou citar aqui da Fernanda Naves, que foi nossas primeiras convidadas aqui do podcast. E eles estão nos tratando, né? Igual, por exemplo, chegando lá, um Red Bull, seu nome, uma mensagem. Eu não estou falando para todos fazerem isso. Mas, gente, mostra onde é o banheiro, serve uma água, que seja só um café. Mas trate a gente como vocês gostariam que fossem tratados. Porque na segunda ou no mesmo dia, são vocês que estão pedindo as fotos. E é com o maior prazer que a gente manda para pessoas que nos tratam bem. Sim. Próximo quadro. E isso acho que não é de hoje, cara. Porque quando eu trabalhava no ateliê em 2011, né, a proprietária era super rígida quanto à postura ali, porque antigamente as equipes de fotografia andavam de bando, né? Era de bando, porque ia o fotógrafo, mas não sei quantos auxiliares, assim, então era muita gente. Pau de tocha lá. Era muita coisa. Mas ela sempre teve uma atenção muito grande em criar um espaço para que essas pessoas pudessem ficar, e agora no espaço novo que ela tem, é maior ainda esse espaço para o staff poder ficar ali com acesso à água, com acesso a... Até para ficar fora da muvuca. Justamente. Ficar discreto. Então, isso é bacana. Então isso é essencial. O nosso próximo quadro, né, é aquilo que você aprendeu com a vida, Murilo. É aquela experiência que você teve que, tipo assim, você teve que rebolar ali, mostrar que veio e usar toda a sua experiência. Isso não teve curso da Kodak que te ensinou, não teve escola Marcos Araújo que te ensinou.
Você tava ali e você teve que dar seus pulos para fazer a situação acontecer e resolver. Aprendi com a vida, legal esse quadro. Eu sempre aprendi a andar com muita iluminação dentro do carro. Muito. Uma vez eu fiz um casamento na Casa do Bosque, que eu cheguei para fotografar, o casamento era para ter acontecido durante o dia. E o casamento foi para de noite. Só que não tinha nada preparado para iluminação. Não tinha nem iluminação para iluminar os noivos. Não tinha um varal de luz. Não tinha nada. Para não falar que não tinha nada, tinha uma luz nas árvores. Iluminava as árvores. Que vocês não gostam porque ela dá uma cor estranha, né? Tava só na árvore. Até que tava tranquilo. Não tava de cima para baixo, tava de baixo para cima. E eu já virei pros meninos e falei, monta tudo. A gente montou, eu acho que 6 pontos de luzes para poder iluminar. Meu Deus. E a gente fez o negócio ficar bem feito. E ficou lindo. E a noiva ficou super satisfeita. Só que a gente rebolou. Porque eu tive que montar. Não tinha luz nos convidados. Não tinha luz nos noivos. Não tinha luz. É literalmente um breu. Não tinha luz nenhuma. Então eu sempre aprendi, a vida toda, sempre levo uma bolsa de luz reserva e deixo dentro do carro. Eu tenho 2 luzes de tomada que fica dentro do carro. Se algum dia eu precisar e acontecer alguma coisa, eu ligo, eu levo LEDs, eu levo 4 pontos de LED, eu levo 8 baterias no meu equipamento, porque se o negócio apertar, a gente não passa por alto, para a gente poder fazer o melhor possível. Se acontecesse o casamento e fosse outra pessoa, outro profissional que não tivesse se preparado, a cerimônia teria acontecido no escuro. No breu total, não tinha luz nem para iluminar o celebrante. Cara, mas aí eu vou dizer uma coisa, né? Você resolveu o seu lado, né? Claro, você resolveu o seu lado ali, providenciou a sua luz. Mas essas coisas são tão ferradas, porque você imagina como é que os convidados viveram a cerimônia. Eu sempre sou o cara que vou pensar na cerimônia, porque eu sou um celebrante, né? Então, assim, além das pessoas estarem esperando do lado de fora, sem acesso livre da bebida, comida e banheiro, né? Porque, mas as pessoas podiam ir ao banheiro. Podia, mas tinha que passar ali na portinha, tinha aquela coisa toda. Como é que foi pro próprio celebrante, assim, se é eu que sou celebrante, vocês me conhecem, eu fico preocupado, não adianta, eu posso transparecer que eu tô zen, mas eu tô vendo tudo e fico ali, poxa, mas como é que vai ser a experiência desses convidados, como é que vai ser a experiência desse casal, como é que vai ser a leitura desses votos? Então é aquilo que eu digo, cara, o atraso é o pai de todos os problemas. É o pai de todos os problemas, exatamente. Murilo, quem que você deixa de seguir? O dislike. Polêmico, né? Oh. O meu dislike vai para aquele convidado que ele acha que ele é o fotógrafo ou cinegrafista do casamento. Aquele convidado que a noiva está entrando, ele coloca a mão na frente da cerimônia. Aquele convidado que atrapalha a nossa equipe de fotografia. Mas eu não sou genérico, não. Eu sou super tranquilo. Eu falo daquele que realmente atrapalha. Eu acho muito legal que toda cerimônia que o Miquel vai fazer, ele sempre fala: convidados, curtam. Se for fazer uma foto, faça do seu lugar, não entre no corredor, porque a gente já prepara o corredor para a gente não entrar nele. Eu já deixo esquematizado para o cinegrafista, porque eu não acompanho a noiva no corredor, eu não acompanho os padrinhos. Antigamente a gente ia lá na frente acompanhar. Hoje não, hoje eu fico o mais longe possível. Então eu faço ali da frente ou das costas do altar para poder pegar os casamentos de longe, para poder pegar as pessoas entrando de longe. Então eu tento atrapalhar o mínimo possível. O cinegrafista faz o trabalho dele, eu faço o meu. E já aconteceu várias vezes do convidado achar que o corredor está livre e ir lá no meio do corredor e fotografar. Eu me preocupo até em não atrapalhar a visão do noivo, para ele poder não atrapalhar ele ver a noiva. Porque antigamente, abria a porta da igreja, o fotógrafo estava aqui. Um barreirão de gente. O noivo via o quê? As costas do fotógrafo. É o momento do casal, é o momento do noivo. Lógico que eu vou fazer uma foto do noivo. Se ele estiver rindo ou chorando, eu estou ali, eu faço uma foto do noivo. Eu viro, eu vou atrás para fotografar a noiva entrando. Eu não gosto de atrapalhar. Eu não sou protagonista. Protagonistas são os noivos. Então meu dislike vai para aquele convidado que atrapalha a gente a fazer o nosso serviço. Porque acaba que fica, já teve vezes que você pega o convidado no fundo da entrada da noiva. Porque o convidado vai lá querer filmar, vai querer fazer alguma coisa. Fica no seu lugar, pode filmar, pode fotografar, não tem problema. Mas fica no seu lugar, não coloca a mão no corredor, não entre no corredor para atrapalhar. Porque querendo ou não, vocês vão estar atrapalhando a noiva. Sim. E não eu. Que quem vai receber as fotos depois são os convidados. Os convidados. São os noivos. E aí eu faço uma observação, Murilo, e que hoje
não temos pretensão de que as pessoas não usem o celular, porque é óbvio que elas vão usar, né? Mas há uma coisa imediatista em fazer aquele registro que gera um grande prejuízo, que é o seguinte: quando eu vejo padrinhos, madrinhas, até pais muito focados em fazer esse registro, né? Naquela ansiedade de ter alguma coisa ali da sua propriedade, no seu domínio para você postar, que é o seguinte: se você tem um pouco mais de paciência, dentro do prazo contratual, você vai receber imagens e fotos, tá? O que ninguém vai te entregar depois é a emoção que você vive. E não tem como um pai viver integralmente a emoção de ver um filho ou uma filha entrando se ele está preocupado em filmar. Essa emoção ele não vai conseguir viver. Ninguém vai conseguir imergir no casamento, né, mergulhar no casamento, se a pessoa está preocupada em desbloquear o celular, abrir o aplicativo da câmera e em filmar. Então, assim, você acaba perdendo uma coisa que ninguém vai te entregar por uma coisa que dentro do prazo contratual alguém vai te entregar muito bem feito. E você sabe o que eu faço para os meus casais? Já é de lei. Eu não consigo mandar as fotos no domingo, no dia, porque eu estou muito imerso no cenário do casamento em si. Eu posso perder algum momento. Então eu mergulho muito no casamento. Mas eu sempre falo, na terça-feira, no mais tardar quarta, eu te envio uma prévia do seu casamento. Só que na minha prévia é umas 100 fotos. Já mando muitas fotos de todos os momentos, já incluo decoração no meio, que eu já mando esse mesmo decorador, já incluo fotos de make-off, que eu já mando essas fotos para quem maquiou, já incluo fotos com o buquê, já incluo fotos, se o cerimonial fez uma foto com o casal, eu já coloco lá junto para depois ele não me pedir, eu já incluo tudo nesse link e mando pro casal. Então na terça-feira, no mais tardar quarta, seguinte ao casamento dele, ele já tem as fotos para ele postar, e já posta ele na hora, eu já passo pro computador, pego uma seleção bem fina com as melhores fotos e já mando. Então não precisa preocupar. Isso eu nem coloco em contrato. Não, e deixa eu te falar uma coisa, depois que eu fiz isso eu comecei a ter sossego. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu mando a prévia, a noiva já não importa de você demorar lá 60, 90 dias, 120 dias para mandar as fotos. Por mais que eu nunca precisei desse prazo todo, geralmente com 3 semanas, 2, 3, mais tardar um mês eu já estou entregando um casamento completo para a noiva. Mas, querendo ou não, só o fato de você mandar, se você precisar de um prazo extra, a noiva não importa. A noiva não importa. Só, olha, eu vou precisar de mais um mês para poder te entregar? Não, tranquilo. Porque mata aquela ansiedade, ela já consegue ter o material para ela divulgar, então ela fica muito satisfeita. Sim. E a questão dessas variações, cada empresa tem um prazo, é bem importante deixar isso claro. É por isso que eu falei, o prazo contratual. Exatamente. E cada momento daquela empresa tem uma situação diferente. Por exemplo, pandemia, acúmulo de material. Então, em 3 semanas pode ser que você não consiga entregar. Exatamente. Mas em contrato você tem 60 dias de resguardo. Então tá tudo bem em relação a isso. E as noivas, eu vou até fazer um podcast, eu vou trazer um fotógrafo aqui pra gente fazer um podcast de como é a pós-produção, porque o processo de sair do casamento é só mais uma etapa, porque a gente vai sair, vai descarregar, vai backupar, selecionar, fazer a curadoria, tratamento, entrega, preparação. Então existem muitas outras coisas que as pessoas às vezes não entendem. A hora que eu mais trabalho Depois. é a hora que eu não estou fotografando. É isso que as pessoas não entendem. A hora que a gente mais trabalha é quando a gente não está clicando. A gente está organizando, a gente está separando foto, a gente está descarregando, a gente está organizando equipamento, está editando, está desenvolvendo estratégias de marketing, está postando. E estudando. Tá estudando. É a hora que a gente mais trabalha, é a hora que a gente não está fotografando. Próximo quadro. Mas, gente, foca nisso, tá? Manda essa parte aqui pro seu pai, pra sua mãe, pro seu padrinho. Quem tá focado em fotografar não vive uma emoção que depois ninguém vai entregar, sabe? Boa. Eu me assusto muito, assim, às vezes eu tô ali celebrando, eu vejo os pais fazendo selfie no altar. Não é que seja proibido, não tô querendo ser puritano e nem moralista aqui, mas fazendo o meu julgamento pessoal, aquele pai tá deixando de ter a oportunidade de ter uma experiência que depois ninguém vai entregar para ele. Para fazer uma selfie que... É só uma selfie. É só uma selfie. Só mais uma selfie, Exatamente. sabe? Então, assim, a gente precisa repensar alguns caminhos que, enquanto humanidade, a gente tá tomando, sabe? E o nosso próximo quadro, Murilo, é aquele seu casal ideal. Ideal no sentido, assim, de que vai te propor algo que você nunca fez, mas que você tem vontade de fazer, aquele desafio ali, aquela coisa que você nunca realizou e que você tem muita vontade de fazer acontecer. Eu tenho vontade de fazer 2 coisas que eu acho muito legal, que eu não tive a oportunidade.
que seria fazer um ensaio na praia. Desculpa, ensaio eu já fiz, um casamento na praia. E eu tenho um sonho muito antigo, que esse não pro casal em si, mas eu tenho uma foto idealizada. Eu já falei para várias pessoas falam que vai fazer, mas a gente ainda não conseguiu, que eu tenho vontade de fazer uma foto do noiva dentro da piscina. Mas não pro dia do casamento. Fazer um ensaio pós-casamento ou um pré-casamento da noiva com um vestido de noiva dentro da piscina. Eu queria uma foto da noiva. Uma vez eu vi, você já viu? Eu tenho ali um álbum, depois eu te mostro. Na praia. Gustavo já fez. Na praia. Eu tenho muita vontade de fazer uma noiva dentro da piscina. Ou dentro da água, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que vai ficar assim, muito legal. Eu tô pensando em qual espaço aqui de verdade. Na casa do Bosque não pode entrar no lago, na Green Hall não pode entrar na piscina. Não, a piscina Não, que tem seja. que ser clara. Nas lounge. A ideia é nas lounge já as piscinas tá pro fundo. Aí eu tô olhando aqui. Não, mas não é no dia do casamento. Não é no dia do casamento. Não, mas eu penso no dia do casamento. Como é que eu vou molhar a noiva no dia do Não, casamento? mas eu penso. Eu penso no final, ensaio, um trash. Eu vi do um casamento que teve recentemente agora, um casamento super bombado, super clicado nas redes sociais. Salvo engano, foi no Hotel Unique, lá em São Paulo. Foi no Unique, foi no final da festa, que é esse casamento que dura festa de 10 horas. No final da festa, eles foram pra piscina do hotel. E a noiva ainda tava de noiva. Não, eu tenho vontade de fazer um ensaio. Então a noiva vestiria, colocaria o vestido. Eu não sou tão radical assim, não. Colocaria um vestido depois do casamento, alguma coisa assim, e a gente faria um ensaio do casal dentro da água, assim, com um vestido de noiva, alguma coisa. Pode ser um vestido mais leve, não precisa ser um vestido do casamento. Eu tenho vontade de fazer algumas coisas. O tal do mineiro, assim. ele gosta de uma água, né? Eu tenho muita vontade. A Mar Vivências, a Naira não fala ela olha pra porque isso. ela é de Fortaleza, enfim, né? Fortaleza mesmo. Fortaleza. Um abraço, Naira. É muito bacana, porque eu ainda estou acreditando, desde março, a gente sentando toda semana nessa mesa, de que na hora que começar esses casais, novidades a serem realizados... A gente vai poder gravar e falar Não, a gente vai gravar não, a gente vai estar junto. Não, a gente vai poder fazer pelo menos uma viagem, realizou. A gente vai estar junto nessas viagens. 90% aqui fala de praia. Mas um casamento na praia Eu ainda não fiz. Eu fiz um ensaio muito bonito, que acaba que a gente cria uma ligação muito legal com o casal, a gente virou amigo, a gente tem um grupo até hoje, que é os Boca de Sacola. Opa, imagino porque não. Tá eu, o Fábio e o casal. Nossa. A Lariane e Gustavo, que é um casal muito Lariane e Gustavo. Lariane e Gustavo. A gente tem um grupo até hoje, é os Boca de Sacola. Lariane e Gustavo, foda. Eu imagino por quê. E deixa eu te contar, o casamento deles, eu fiz um álbum, já está pronto, o próximo Idu. Só não imprimi ainda, ele já está todo Eu tô bem editado. nesse álbum? Tá ali, você tava mais gordinho um pouquinho, né? Não, mais gordo do que isso não. Eu acho que eu tô numa fase bem gordinha agora. Não, o casamento deles foi sensacional, porque o noivo entrou a cavalo, ela usou chapéu e bota no casamento, o casamento foi todo... Tem umas particularidades ali que é muito legal. Tipo? O próximo casal que for lá no estúdio me pede que eu vou mostrar esse álbum. Show. Por quê? E você não lembra, o casamento deles, eles marcaram um pedaço de madeira com a logomarca deles. A gente fez fotos dos padrinhos numa caminhonete amarela. A gente fez fotos do casal com um cavalo depois do casamento. O vestido dela tinha uma fenda que mostrava a bota dela, ela estava usando chapéu. Então assim, nossa, foi um casamento assim, totalmente ativo. No final teve, porque você já tinha ido embora, teve caldo de cana e pastel de feira. No final, uma barraca. Foi um casamento totalmente atípico. Tem muitas histórias acontecendo no casamento. Então assim, ficou muito legal a forma com que o álbum foi editado, porque você vê o álbum, você consegue ver as histórias, você se conecta muito, você consegue enxergar tudo que estava acontecendo sem você estar lá. É muito legal. O dia que tiver a oportunidade, eu vou te mostrar o álbum deles, o tanto que ficou diferente, o tanto que ficou bonito. Eu te perguntei das particularidades, mas eu lembro bem do casamento deles e teve uma história que um dia eles moram em São Paulo, a Lariane e o Gustavo. E aí um dia eles me pediram uma call, uma videoconferência, e aí ela entra na videoconferência, cheia de dedos, aí a gente que já é experiente, a gente já mata, a gente já sabe onde aquilo ali vai dar, né? Cheia de dedos, então, é porque a gente vai fazer um casamento, country, e que não sei o que lá, e country, tudo country. Aí eu virei e falei assim, Lariane, vamos parar por aqui a conversa, só pra gente alinhar e ganhar o nosso tempo, porque o nosso tempo é precioso. É o seguinte, primeiro que o casamento é o de vocês, então vocês fazem o que vocês quiserem.
Segundo, que o casamento de vocês não é country, é da roça, que nós é mineiro. Então, seu casamento é da roça. E entra no seu casamento, tem orgulho das suas escolhas e faça tudo que você puder fazer, aquilo que você quiser fazer. O meu papel não é te julgar, é fazer acontecer da melhor maneira possível. E aí, a partir disso, a gente passou a falar, né? Deixa de falar esse negócio de meu casamento é country, é casamento da roça. Porque foi uma cerimônia temática, era tudo temático, né? Das muitas coisas que aconteceram que você não viu, porque eu fiz isso sozinho, eu montei no touro mecânico. Você montou também? Claro, é óbvio que eu montei. Enquanto tava todo mundo pra lá, eu fui lá sozinho. Do Gustavo montando. Eu fui lá sozinho e montei. E tudo que a gente podia fazer, a gente teve locutor de rodeio no meio da cerimônia. Não foi um musical típico de casamento, foi uma dupla sertaneja que cantou. Foi o Zé Mauro e Arthur, né? Viola, caipira. Então assim, e a gente fez. Arthur é jogador de peteca. E eu estava a caráter, tá? Eu também. Todo mundo tava a caráter. Eu estava a caráter. Eu consegui um chapéu que cabia na minha cabeça. Que é uma coisa rara. Não me fala caráter, porque eu lembro de um casamento medieval que eu fui a caráter. Você foi a caráter? Enfim. E eu entrei, cara. E no final teve uma foto que você nunca me mandou essa foto. Eu sei qual que é, eu ia falar dela agora. Qual? Esse Miqueias é tão custoso que no final ele mandou todos os padrinhos levantar e jogou o chapéu pra cima. Eu dei a foto dos chapéus, todos os chapéus voando. Inclusive, vou postar essa foto. Vou mandar ela pra você colocar ela aqui no podcast. É uma coisa que eu gosto muito de pensar isso. O que a gente pode fazer pra esse casamento que não teve nenhum outro casamento? Então, assim, saídas de pétalas. Eu falei, gente, se todo mundo der a louca e jogar o chapéu pra cima. E não tava combinado, ninguém sabia Foi disso. Muito legal. Assim. Então, o pai dela, ele tá muito engraçado na foto. Ele tá dando uma gargalhada pra cima, muito legal. E aí todo mundo jogou o chapéu pra cima. O que eu quero dizer com toda essa história, né? Gente, independente do estilo que você queira o seu casamento, faça, mergulhe, acredite e faça bem feito. E principalmente faça com pessoas que queiram fazer aquilo ali acontecer, tá? Porque eu não sei se você sabe, eu lembro que o cronograma deles tinha 2 folhas e eu li aquele cronograma umas 4 vezes durante a cerimônia. Toda vez que eu me ausentava do altar, eu li o cronograma, porque eu falei, gente, eu não posso esquecer de nada. Era muita coisa. Eu não posso esquecer de nada, eu não posso esquecer de nada, eu não posso... Era muita informação. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não foi um casamento fácil de se fotografar. Não foi. Por quê? Não, o casal era maravilhoso. O problema não foi o casal. Não, mas... Ela era muito ansiosa. Sim. Eu já falei isso pra ela. A gente tava no make-off, ela toda hora tava mandando mensagem, resolvendo alguma coisa. Quando vi aquilo, ela recebeu umas 10 flores durante o make-off. Toda hora chegava um presente pra ela, toda hora. Pensa numa pessoa querida. Nunca vi aquilo na minha vida, foi totalmente atípico. Na hora, ela não sabe disso, agora eu posso contar. A Fernanda me chamou no cantinho e falou assim, Murilo, a gente vai ter que ter um pouquinho mais de paciência. Aquela calma da Fernanda. A gente vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, porque ela é mais elétrica, ela não para de mexer no telefone, e acaba que a gente vai ter um tempinho um pouco menor de fotos, aquele jeitinho da Fernanda de falar, Fernanda, tá tudo certo, não se preocupa. E a gente foi conduzindo, na hora que eu tô fotografando os noivos, toda hora ela perdia o foco. Eu tô lá fotografando alguma coisa, ela fez foto com o cavalo. Aí vai lá, para, fazer foto com o cavalo. Aí eu ia começar, não, vamos fazer com os quadrinhos estão aqui. Aí passou um pouquinho, ela tá falando pra cerimônia, vamos pra recepção. Eu não vai não. Não vai não, volta aqui. Eu te conheço, eu sei seu grau. Aí a gente já fez o ensaio, a gente já tinha feito 2, a gente já tem liberdade para conversar com o casal, a gente já tem aquele carinho, a gente já tinha virado amigos. Ele não vai não, sabe por quê? Você não deixou de fotografar. Eu preciso de mais 5 minutos com vocês dois. Sabe por quê? Eu conheço seu grau de exigência, depois você vai me cobrar essas fotos e você não tem. Me dá 5 minutos. Aí ela, tá bom, eu falei, não, mas eu quero 5 minutos você focada em mim. Foca em mim. Faz o que eu te pedi por gentileza. Aí foi eu que fiz as melhores fotos. Eu sentei eles tinha uns fenos, que eu sentei o caso, você lembra? Aí eu sentei ela, ficou com a fenda assim, ela com o chapéu e ele de chapéu. Aí a gente conseguiu fazer. Tem uma foto linda deles perto da caminhonete, uma deles escondendo com um chapéu no rosto. Não, porque esse casamento foi um casamento. Mas o mais engraçado foi que eles chegaram em mim cheio de dedos, com medo de eu não comprar a ideia, né? Da roça. E aí no final eu tava propondo coisas que eles não tiveram coragem de fazer. Porque pra mim, por conta do lugar que eles casaram, gente, eles casaram num lugar que fica numa rua de terra, né? Então assim, pra mim a entrada do Gustavo seria, ele ficaria tipo uns 2 quarteirões de distância na rua e daria um jeito, não sei que jeito, mas quando liberasse pra ele entrar, ia tocar a música dele aqui e ele ia vir no galope. Eu falei, cara, você vai vir no galope e o Fabinho vai vir com drone por cima. Ele não teve coragem de fazer essa entrada. Ele entrou do outro lado. Não, ele entrou frouxo. Falo pra você agora, tá, Gustavo? Entrou todo Nutella lá, assim, na mula dele lá, assim. Eu falei, não. Que mula, não, era uma Era mula. mula? Era mula. Era.
Era um cavalo. Não, era do sexo feminino. Enfim, Então era era um uma animal. égua. Eu acho que era uma mula. Eu acho que eu não tava. Não, eu lembro que eles até pegaram uma mula acostumada a espetáculos. Que ela estava acostumada a apresentações de coisas pra ela não se assustar com as coisas, entendeu? Esse detalhe eu não... Eles não pegaram uma égua que era acostumada só com roça. Era uma égua acostumada assusta, né? a eventos, digamos Eu assim. só tinha um medo, que é esse. Qual? A égua ficou com a bunda pra cá, na entrada dos padrinhos. Eu fiquei no meio daquela égua fazer cocô. E alguém tropeçar ou acontecer alguma coisa com o vestido da noiva. Eu fiquei com tanto medo disso, eu fiquei com isso na cabeça, você acredita? Mas graças a Deus não aconteceu nada, deu tudo certo. E aí, a única coisa que eu queria é que ele tivesse vindo no galope, e aí ele aparecia ali na entrada, reduzia o negócio, mas pra ter a que a cena. noiva tava lá fora. Não, mas ele ia passar rápido por ela. Mas enfim, 2 horas de podcast, o assunto tá bem massa. Esse casamento você vai mostrar o álbum pra gente e vai mandar foto, Lariane e inclusive. Gustavo. Mas esse podcast foi recheado de histórias. E 2 horas de pra gravação. não delongar ainda mais, eu gostaria que você mandasse o seu recado olhando para aquela câmera com esses olhos azuis. Daquela mensagem de carinho para a noiva, para o noivo que estão prestes a se casar ou estão no processo organizacional ali de começar de fato o seu casamento. Fica à vontade, Murilo. Meninos, é o seguinte, noivo, noiva que pretende se casar, que já estão organizando as coisas, o que eu dou recado para vocês? Primeiro, você vai escolher aqueles fornecedores que você se identificou. Não se preocupa com pressão. Vai ter fornecedores que vai ficar pressionando vocês para fechar. Não, você vai fechar comigo, se não for ter outra noiva. Gente, não vai nessa ideia. Feche com aquela pessoa que você se identificou. É o dia mais importante da sua vida. Tá? Contrate aquelas pessoas que sonham junto com vocês. Vocês já têm uma idealização do seu sonho. Não abra mão. Faça da sua maneira. E honre tudo aquilo que você esteja pensando no seu casamento, tá? E seja leve, seja tranquilo no seu casamento. Quando a gente é leve, quando a gente faz com amor, você está casando com o amor da sua vida. Então, faça da melhor maneira possível. Se entregue no dia do casamento. Se entregue no ensaio, no casamento civil, que são todos os momentos. Entre no clima. Não se preocupe com nada, a gente está ali para servir vocês. A gente da fotografia vai se adequar, o cerimonial vai se adequar, vai dar tudo certo. Só se entregue. Deixe o resto pra gente. Tá bom? É isso. É isso! 2 horas de podcast. 1h51, porque aí a gente tem mais uns 10 minutos de encerramento, porque Né? nossa conversa para Não, então caramba. vamos encerrar, porque senão a gente vai perder nossa audiência. Murilo, muito obrigado. Eu que E a agradeço. gente sempre esquece, né? Mas manda aí, gente, se vocês ficaram até o final, manda para uma amiga que vai se casar, para um amigo que vai se casar, dá seu like, deixe seu comentário, manda aí o fornecedor que você gostaria que sentasse à mesa. com a gente. A gente fala que nós somos recheados de bons fornecedores, não só em Uberlândia, mas em todo o Brasil. E esse podcast é só o começo, tem muita coisa para acontecer. E daqui a pouco chega no 100º e eu tô muito Episódio. feliz, Miqueias. Bora lá, Obrigado, então. Murilo Araújo. Eu agradeço do fundo do meu coração. Vocês são muito especiais, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E um abraço para todo mundo que ficou aqui até agora com a gente. É isso aí. Muito obrigado, Deus abençoe. E obrigado, Miqueias. Eu que agradeço, Gustavo. Tô brincando. Abraço, eu tô- irmão. A gente vai cantar parabéns pra ele daqui 2 semanas. Beijo, tchau. Fui.